sabe como viver mais feliz, em paz e com mais propósito depois de aposentado, depois de parar de trabalhar? Pois é, eu acabei de falar sobre isso aqui na palestra que eu dei na ANFA, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Ministério da Agricultura, os auditores fiscais federais. E eu dei muitas informações extremamente importantes sobre a neurociência, felicidade, sobre os contratos claros e principalmente sobre como você vai cuidar dos teus personagens, os personagens profissionais que precisam ser aposentados e os teus personagens pessoais. Assiste na íntegra, em seguida você pode conferir. Foi um grande prazer palestrar para todos vocês por aqui. Boa tarde, gente! Oi, senhor, boa tarde! Não aposentado. Mais um não aposentado, ótimo para ouvir! Seja bem-vindo! Gente, vocês estão me vendo bem? Eu vou andando assim porque eu tenho 1 metro e meio sujo. Tenho um saltinho, 1,53, 54, então... Mas espero que vocês me vejam bem aí. Primeiramente, gratidão a você, Osmarino. Gratidão pela ANFA. Estou muito feliz de estar podendo falar para vocês um assunto extremamente importante, rico. E digo para vocês, abram as mentes e o coração de vocês agora, porque eu vou de vários assuntos. Eu vou falar de felicidade, eu vou falar de amor, eu vou falar de depressão, de ansiedade, de aposentadoria e de como a gente pode e o que a gente precisa fazer para encontrar um pouco mais de satisfação, alegria e felicidade. Mas antes que eu me apresente, fale do meu currículo. Ó, tá chegando mais um amigo. Fale do meu currículo e diga para vocês o que eu tô fazendo aqui. Aliás, eu fui convidada porque o meu marido deu uma palestra no Rio de Janeiro, acho que alguns de vocês assistiram, né, que estavam lá no evento. Eu estava lá junto também e o Osmarino me falou desse case e eu fiquei encantada para poder falar para vocês sobre isso, porque eu escuto muitas pessoas, eu tenho 27 anos de profissão, 25 anos de casada, sou psicoterapeuta, escuto muitas pessoas. O que o senhor ia falar, Semar? Ansiedade dos velhinhos. Ansiedade dos velhinhos. E acompanhei muitos processos de transição. Um deles foi lá em Brasília, quando a Infraero estava sendo privatizada. Não sei se vocês lembram, a Infraero tinha 11 mil empregados públicos e o superintendente me chamou dizendo, olha, 9 mil precisam sair. Ela vai ser privatizada. Hoje só tem 2.800 empregados, porque a Infraero é uma empresa pública, né? Então só tem 2.800, só que alguns estavam prontos para se aposentar, outros podiam escolher umas 5 opções. Aposentadoria, podia escolher demissão, podia escolher ficar na instituição e depender da próxima empresa que comprasse. E a maioria das pessoas com 50, 60, 70 anos não sabia o que fazer. E tudo que estava preocupado é com o psicológico, porque existe hoje estatísticas que mostram que quando a gente se aposenta ou para de trabalhar sem preparar, existe uma tendência de 40% de deprimir e ansiedade. Eu já vou falar isso para vocês. Mas eu, toda bela e formosa, hoje andando com o cachorrinho, com meus 2 cachorrinhos, que nem é uma coisa que eu faço todo dia, que geralmente é meu marido que faz isso, que ele é mais calmo assim que eu, para andar lá. Me passa uma moça de 72 anos, passa lá do meu lado, a gente sempre se encontrava, eu moro ali em Cacupé, quem conhece daqui, fica ali na praia, assim, e a moça passa e ela fala comigo, hoje, antes de eu vir falar pra vocês, eu preparei a palestra de vocês, melhorei umas coisas ontem, semana passada, e ela puxou conversa e eu perguntei, como é que você tá bem? A gente nunca tinha se falado, a gente se viu algumas vezes, mas nunca tinha se falado. Ela disse, tu sabes que eu tô um pouco ansiosa e meio até pensando que eu tô ficando deprimida e até tô procurando uma psicóloga, uma psicoterapeuta. Eu tinha falado para ela que eu era psicoterapeuta, mas estava muito ocupada e tal. Eu disse, ela assim, eu não sei o que é que tá acontecendo comigo. Eu disse, e quanto tempo faz que você se aposentou? Ela é advogada e trabalhou anos nessas operadoras, tipo Claro, TIM,
ficou advogando anos lá, uma pessoa com bastante reconhecimento pelos feitos que fez como advogada lá dentro e tal. E eu disse, o que você está sentindo? Ela assim, não sei, uma palpitação no peito, uma senhora bem... Eu chamei ela de senhora, ela disse, não, você. Olhou para mim, você. Eu disse, você, poderosa, né? Você. E ela disse, uma palpitação e uma ansiedade, estou um pouco triste, não sei se é porque eu fiquei um pouco gripada. E eu disse, e você sente falta de quê? Daí ela disse uma coisa que talvez vocês que já se aposentaram vão saber. Eu sinto falta de ser admirada. E às vezes a gente ser admirado é como a gente reconhece que a gente é amado. Porque a gente constrói toda uma profissão a vida inteira, daí a gente tem um reconhecimento, lá no trabalho a gente é porreta, a gente constrói, as pessoas ajuda, faz e tal. Mas daí quando a gente para de trabalhar e a gente vai para casa, lá em casa a gente é quem? E a gente é o quê? E a gente ocupa o quê? A gente tem muitos papéis. Então, coincidentemente, ela me contou isso, eu dei umas dicas para ela saiu super motivada, ela disse, meu Deus, agora eu já estou com motivação. O que ela quis me dizer? Uma moça mesmo de 72 anos, ativa, cheia de energia ainda. Não queria mais advogar, mas ainda estava cheia de energia. Eu perguntei, você está fazendo trabalho social? Ela disse, ai Fabrícia, eu já fiz todos. Mas eu fico com tanta pena e eu já quero resolver o problema da pessoa, não posso mais fazer. Ela sobe num morro aqui muito carente, estava fazendo trabalhos com crianças e ela disse que eu tinha que pedir permissão para mexer em crianças, para fazer massagem que ela fazia. Eu sei porque eu trabalho como voluntária, hoje menos ativa, não sou mais diretora voluntária, sou só voluntária numa casa lá, crianças que têm muitos abusos, né, de todos os tipos, que existem 4, depois eu falo. É difícil, que a criança não consegue nem ser tocada, né, por causa de todos os traumas. E eu disse, dá aula? Ela assim, já dei. Ela assim, só que tá faltando alguma coisa. Quando ela disse, eu sou a tia, eu não tive filhos, então as minhas sobrinhas viviam dizendo assim, vamos brincar de tia Marla? As sobrinhas delas, porque a irmã dela nunca trabalhou. E ela era a referência da família. Então eu sou a bem-sucedida, eu sou a que cresci, eu que sou a que fiz um emprego, não sei o quê. E as minhas sobrinhas sempre me admiravam, e meu marido, e as pessoas, e no trabalho, todo mundo chegava, doutora isso, doutora aquilo. E agora eu sou o quê, Fabrício? Preciso ser alguma coisa. Porque a idade está chegando e eu tenho tempo curto lá na frente. Ela falando para mim, eu só tenho, então, pensar 10 anos, 20 anos, o que eu posso fazer. E daí eu fui falando para ela um pouquinho sobre o que eu ia falar para vocês. Fiquei muito feliz porque deu match, né? Match. Ela me fala de manhã. Quando eu chego em casa, eu tenho uma senhora que trabalhou comigo 12 anos, a dona Santa Lourinha. Eu chamo ela que ela é santa, a comida dela é santa, tudo que ela faz lá em casa. Ela faz tudo que eu não gosto, então só pode ser uma pessoa santa, né? Tudo aquilo que eu não quero fazer em casa. Quando eu chego em casa, eu conto para a dona Lourinha, que estava lá fazendo a comidinha, e ela trabalhou 12 anos comigo, se aposentou e pediu para voltar depois de 2 anos parada. Ela ficou 2 anos parada, começou a sentir muitas dores, começou a ficar triste e tal, e ela disse, sou eu tenho os vídeos, depois se vocês quiserem, eu vou passar, o Dinha passa só se vocês quiserem, vocês podem botar nome e telefone, eu posso mandar vídeos, posso mandar palestra, posso mandar várias coisas para vocês. Vocês não precisam botar nem nome nem telefone, é só se quiserem receber material meu. Aí ela disse, olha, eu fiquei em casa, fui adoecendo, fui ficando triste, agora que eu tô voltando, não tenho mais pesadelo, tô dormindo bem e todos os dias, é bem bonitinho o vídeo, eu mostro pra vocês, e todos os dias eu tô dando gargalhada. Ela dorme lá em casa 2, 3 dias por semana e depois ela vai embora. Ela não faz mais a limpeza pesada, que tem uma outra pessoa na segunda-feira. E ela disse, quando eu me aposentei, meus filhos reclamavam da comida, minha reserva foi toda embora, porque eu comecei a gastar o dinheiro com todas as coisas da família. Ela arranjou um namorado que também reclamava do cabelo, reclamava da comida. E quando eu chego na tua casa, eu e meu marido agradecemos o bolinho, agradecemos a comida, agradecemos o que ela faz, damos o parabéns. Ela assim, isso me traz felicidade. Por que eu estou falando isso? Para a gente
Quando a gente para de trabalhar, e eu sei que vocês já pararam e talvez vocês se identificam com isso quando no começo que acontece, a gente precisa preparar o nosso emocional e o nosso psicológico e as nossas relações. Porque a gente para um momento, a gente para o nosso profissional, mas esse personagem está dentro da gente. E a gente tem vários outros, e a gente tem que conversar com os outros, inclusive com a nossa casa. Porque senão a gente começa às vezes até perceber, nossa, como que eu vou ser feliz depois? Porque o trabalho traz muita felicidade. A construção, o senhor estava falando agora que teve hospitalizado, ele saiu do hospital e ele voltou a trabalhar. E ele está de novo na ativa, e ele se sente útil e dá ele tem um alimento para ele, dá um gosto, tem coisas boas, porque ele tem energia. Para que, né? Muita energia. Quando a gente tem muita energia dentro da gente, a nossa energia, gente, ela nasce da nossa pelvis, a nossa sexualidade tem uma energia importante, ela nasce e ela sobe, eu sou psicoterapeuta corporal, já vou explicar isso, ela sobe para o nosso corpo e sobe para a nossa mente. Muita energia não gasta? Sabe o que acontece com a gente? A gente fica brigão, a gente fica briguento. Gente que tem muita energia e não consegue gastar, ou não faz exercício, ou não trabalha em outras coisas, ou não faz, a gente começa a ficar briguento ou colocar caraminholas na nossa cabeça. Por isso que é importante a gente entender dessa energia do nosso corpo. Bom, deixa eu explicar para vocês. Eu sou uma psicoterapeuta somática. Vocês sabem o que é isso? Somatização, o senhor sabe, né? Falou da maçã para mim. A neurociência já comprova. Eu me formei há 20 anos atrás, né? Eu sou uma terapeuta energética corporal. Tudo que a gente pensa vira uma emoção, que vira um comportamento no nosso corpo. Não existe nenhum pensamento que o nosso cérebro límbico que não vira emoção primeiro. Pensou sobre uma coisa na televisão, está sentindo alguma coisa. Pensou sobre uma mudança, vou me aposentar, eu vou ficar trabalhando. Tem uma emoção que vai mandar nisso. Medo, segurança, amor, sempre existe uma emoção por trás. Acontece que quando a gente não dá conta dos nossos pensamentos, ou das nossas emoções, ou dos nossos problemas diários, nós vamos somatizando no nosso corpo. Excesso de medo, vocês têm visto isso, né? Ansiedade, pânico. Vocês já viram como os jovens estão assim? As pessoas, né? Ansiedade, pânico. Excesso de raiva pode gerar gastrite, pode gerar tensão no ombro, pode gerar torcicolo, pode gerar úlcera. Excesso de tudo que a gente vai sentindo emocionalmente, nós vamos produzindo hormônios. Medo demais, produzimos adrenalina. Raiva, produzimos o hormônio do cortisol. E tudo isso vai ficando aonde? No nosso corpo, nas nossas células, né? Amor, quem sente bastante amor, nós produzimos ocitocina, o nosso corpo fica mais delícia, mais leve. Então, tudo que a gente vai sentindo, a neurociência já comprova, nós vamos somatizando. 90% de muitas doenças, elas são psicossomáticas e elas vão, claro que tem muitas questões que são relacionadas com hereditário, com genético, mas muitas doenças nós temos condições de evitar a partir do momento que a gente trabalha o psicológico. Eu atendi em consultório muitos anos, trabalhei com pacientes que nunca podiam engravidar e que trabalhando as suas emoções engravidavam, porque sempre estava atrelado a traumas infantis. Acontece mais do que a gente gostaria de imaginar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu sou mentora de casais, executivos, empresários. Geralmente eu dou mentoria, psicoterapia. A gente é mentor quando a gente tem muita experiência naquela área. Por exemplo, a maioria de vocês são, né, médicos veterinários, né? Agrônomos, vocês têm muita experiência nisso. Vocês conseguem dar mentoria. Mentoria a gente faz intervenção. Isso que você está fazendo, meu jovem, não é muito assim, é mais assim, é desse jeito. Você consegue ajudar. Então eu faço mentorias de casais e principalmente de gestores e principalmente também de pessoas que desejam fazer mudanças na sua vida e etc, né?
sou coach, etc. E recentemente participei de um curso, ainda estou participando na Universidade de Sydney, sobre ansiedade e depressão, que é o mal do século. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Curso Evoluindo a 2, a maioria dos casais não precisam se separar, a maioria dos casais precisam se entender e entender a sua infância para evitar os problemas na vida adulta. Grande parte do que a gente viveu na nossa infância, as nossas dinâmicas, a gente traz no nosso relacionamento. Por exemplo, se a minha mãe era muito brava comigo e me cobrava muito, ou falava alto, eu fazia alguma coisa assim, se o meu marido fizer a mesma coisa, aquilo já é algo, mas ele nem percebeu o que ele falou, ou ele nem fez. Aquilo bate na minha mágoa de infância. Se o meu pai era muito isso, ou meu pai era muito bonzinho, queria ajudar, fazia um monte de coisa, eu quero que o meu marido seja parecido com o meu pai. Os homens são a mesma coisa. A minha mãe fazia desse jeito, então aprendeu a ser amado de determinado jeito, e meu pai assim. A gente cresce com todas essas memórias, a gente não lembra delas, porque a gente guarda lá no nosso subconsciente, mas ela está no nosso corpo, nas nossas relações, mais do que a gente gostaria de imaginar. Muitas vezes a gente não está bravo com aquela pessoa que está do nosso lado, a gente só está relembrando muitas coisas que a gente viveu lá e ali a gente está projetando. E eu sou cofundadora da Associação Brasileira de Enneagrama, que é uma ferramenta, a gente trabalhou muito com o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem os nossos cursos de Enneagrama lá dentro, né? Há muito tempo. Mas eu vim falar para vocês sobre a arte de viver mais feliz e em paz com o seu propósito de vida. Me aposentei agora. A gente pensa assim, né? Me aposentei, vou morar na praia, agora vou ficar... O que eu mais escuto assim, vou ficar no ócio. Sem fazer nada. É fácil ficar sem fazer nada? Não, né? Vou lá viver sombra e água fresca, vou ficar só vendo televisão. Esses dias a Receita Federal, um cliente nosso, e a gestora de RH falou assim, que tinha um delegado da Receita Federal, que tudo que ele queria era se aposentar para viajar. Se aposentar para viajar, se aposentar para viajar. Se aposentou. Ficou 2 anos viajando. O que aconteceu no final? Encheu o saco. Cansou. Encheu o saco de viajar, já conheceu tudo que queria e voltou cheio de energia, cheio de ideias, cheio de vontade, como a senhora falou ainda, com energia para poder ainda fazer alguma coisa. Geralmente quem está pedindo isso é o nosso ego maduro. A gente tem muitas construções. Eu vou falar dos propósitos para vocês. Então, não é fácil. Não é fácil me aposentar. Eu mesmo tenho meu pai, quando se aposentou, sofreu bastante, ainda leu todos os livros, não ficava satisfeito e entrou para algumas estatísticas que eu vou falar. Existe o risco de depressão após pararmos em torno de 40%. Em torno não, 40% das pessoas hoje que vão parar e vão se aposentar vão deprimir. 40%, espero que não seja o caso de vocês, ou se vocês já foram, já passaram por essa fase. Geralmente, não? Em 60 e 64 anos. Eu incluo nesses 40%. Tu se inclui nesses 40%. 40% não sabe o que fazer quando se aposenta. E eu vou explicar por quê. Isso é uma estatística mundial, gente. E 60% começa a ter dor nas costas. Dor em geral. Eu já tenho dor nas costas hoje, tô ferrada, né? Eu vou fazer parte dos 60%. Mas começa a ter problemas físicos. Isso acontece por causa da falta de propósito e da gente ter dificuldade de saber aonde a gente ainda pode contribuir nessa vida. De que forma a gente ainda pode ser um ser de luz para tocar as outras pessoas? Porque vocês são muito mais importantes do que vocês imaginam. A Organização Mundial da Saúde fala, né, depressão já é a 4ª causa de morte no planeta. Vocês sabiam disso? Primeiro é coração, é a coisa que mais mata. Segundo acho que é câncer. Terceiro eu já não me lembro. 4º é suicídio. 700 mil pessoas se suicidam por ano. 700 mil pessoas. E vocês devem estar ouvindo muito mais isso das pessoas mais jovens, né? Para vocês terem uma ideia,
300 milhões de pessoas estão com depressão hoje. Quase 1 bilhão já estava numa estatística em outro lugar. Eu peguei da Organização Mundial da Saúde. E isso porque foram buscar ajuda e está catalogado. E as pessoas que estão deprimidas e que nunca foram para o hospital, ou que nunca foram para o médico, ou e que a gente não sabe, e que vive esse processo. Para vocês terem uma ideia, dentro das empresas, eu estou muito dentro das empresas, né, ainda, já se fala que a Organização Mundial da Saúde já fala, né, e o Fórum Mundial da Economia, é a próxima pandemia, que é o processo de depressão. Por que eu estou falando também isso para vocês? Porque vocês devem ter netos, devem ter filhos, devem ter sobrinhos, e vocês podem ser exemplos para eles, para que eles evitem algumas coisas disso. E a gente pode representar, né? E eu vou explicar por que os jovens também estão mais sofrendo. O IBGE, que é no Brasil, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fala que 13% da população está deprimida entre 60 e 64 anos. Esse número também já é maior. Ou seja, com 60 e 64 anos, lembra da senhora que eu falei hoje de manhã? Ela, aos 72, depois de estar parada mais de 10 anos, começa agora a sentir falta de fazer alguma coisa. Eu orientei ela. Pode imaginar uma advogada? Quantos jovens advogados se formam agora e não sabem o que fazer? Ela pode ser mentora de um deles. E ela vai conseguir um pouco mais da admiração que ela quer. Que talvez o marido também não consiga dar, porque ele também não está admirando o estágio dele. Não podemos colocar a responsabilidade no outro. E essa é a coisa mais triste. Eu vou abrir um parênteses para falar para vocês que vocês devem ter netos e filhos. Quem tem filho aqui e netos? Filhos? Filha. E netos? Quem tem netos? Ah, a maioria tem filhos, né? Ó, eu não tenho filhos, não vou ter netos. Tenho só 2 cachorrinhos. Não tem nada a ver com a origem, alemão, italiano. Boa pergunta do seu Castilho, né? Ele está perguntando se não tem nada a ver com a descendência alemã e italiana. Tem uma estatística, sim. Eu até me arrepio, gente, ó. Vocês estão de óculos, estão vendo? Eu me arrepio porque em 2017 eu vivi em Brasília, a gente tem muitos clientes lá. Em 2017, cada cliente que eu ia, eu estou falando de cliente de Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Conselho Federal de Contabilidade, Ministério da Agricultura, e no Ministério da Agricultura também tem isso. E cada cliente que eu ia, um estava fechando a janela. Por quê? Não, porque já teve tentativa de alguém se jogar aqui de cima. Eu disse, mas ué? Um dos shoppings mais conhecidos lá de São Paulo tem tem uma escada lá que tem um vão, as pessoas tiveram que fechar esse vão, porque todo mês tinha alguém que se jogava desse shopping. E eu comecei a ver, e eu comecei a fazer uma pesquisa. Por que Brasília tinha tanto suicídio e quais eram as cidades do Brasil que mais tinham suicídio? Criciúma, que é aqui pertinho que a gente trabalha, eu vou para lá semana que vem, é a 3ª cidade do país, em 2017, que mais tinha suicídio. Criciúma e região, a região de Criciúma. E Brasília era a primeira. Na região de Criciúma existe também muita colonização alemã, colonização polonesa, colonização italiana. Existe o seguinte, é muito complexo o que eu vou falar, mas eu acho que vocês vão entender. Quanto maior os nossos traumas da infância, a nossa cobrança, a nossa exigência, a falta de amor, né? Tipo assim, limite é uma situação de amor. Minha mãe não era muito de abraçar, não era muito isso, mas dava limite e a gente estava cuidando, gostava da gente. Então, muita exigência na infância, geralmente essas cultura do manezinho aqui não quer trabalhar, vai pescar. Eu sou manezinha, por isso que eu posso falar isso. Não quer trabalhar, tal. O manezinho tinha uma cultura mais portuguesa, né? Tinha uma cultura mais... Nós somos colonização açoriana. Então, era a exigência da praia. Lá não. Vem de fora, vem da guerra, né? Os alemães, meu sogro é alemão. A exigência, a cobrança, a dureza consigo... Quanto menos eu me autorizo a errar, eu não me perdoo. E daí eu deprimo ou, por vergonha, posso tirar
a vida, que é o que acontece. Normalmente os alemães que eu conheço têm vergonha de beijar os filhos. Eu já tive muitos clientes de tudo. Tem o que o senhor falou também, que alguns... vocês devem ouvir isso. Muitos pais aprenderam a beijar seus filhos mais tarde, porque antigamente tinha aquele julgamento, né? Eu não posso beijar meu filho porque meu filho é homem, né? Eu não posso fazer isso. Eu sinto... Meus 2 irmãos hoje beijam meu pai, dizem eu te amo, mas eles vieram muito mais na minha onda, porque eu sou menina, podia ficar beijando, pai, te amo, te amo, te amo, fico beijando lá. E daí meu pai adora beijar, principalmente quando ele toma uma cachaçinha, ele fica com aquele bigode dele bem molhadinho, assim, um monte de beijo, fica babando assim, a minha maquiagem... Toma cachaça. Toma cachaça. Meu pai toma por mim, senhor, meu pai toma por mim. Tá falando que eu não gosto muito de cachaça. Mas os beijinhos molhadinhos é gostoso dele. Mas o que acontece? A rigidez demais na infância causa trauma? Claro que causa. Vocês sabem o que foi difícil querer reconhecimento, querer amor do pai de vocês, amor da mãe. Grande parte da nossa profissão, grande parte da gente conquistou. A maioria de nós vem, né? Nós viemos de famílias tão abastadas que tinha tudo que podia dar. Viemos de situações mais difíceis, que teve que trabalhar para vencer. E daí a gente queria mostrar que a gente era alguém. Essa era uma forma de conquistar amor e admiração. Acontece que, por isso que eu vou falar dos jovens e vocês vão entender, vocês já devem ter ouvido falar, o fulano jovem tirou a vida. Hoje, cresceu 200% o suicídio de adolescentes. Sabe o que é isso? Os jovens estão tirando a sua própria vida. E por uma coisa contrária do que a gente viveu. Você sabe o que é? Como que a senhora falou? Falta de limite, pouco limite na infância, pouco limite, eu não crio frustração. Uma criança precisa se frustrar. Uma criança precisa ganhar não. Uma criança precisa chorar e saber que ela não pode. É muito difícil tu dar limite na vida adulta. É muito difícil você dar limite para uma criança na vida adulta. É mais fácil acontecer o que aconteceu com a gente, excesso de limite, birra, mágoa, fica puteado com a mãe, com o pai, na vida adulta a gente guarda dinheirinho, vai fazer terapia, vai tomar umas cachaças com os amigos e a gente vai aos poucos tirando esse limite da gente e ficando mais flexível. Mas quando eu não tenho limite nenhum na infância, quando uma criança recebe tudo da mãe, tudo do pai, ela pede, ela ganha, ela faz birra, ela ganha. Quando uma criança ganha tudo e essa mãe diz, vai, você é um príncipe da mamãe, daí fica dizendo pro menino que ele é o príncipe, ele é o príncipe, ele é o príncipe, e que teu pai, aquele lá, não quer saber de nada, é um grosso, um isso, um é aquilo. Se um menino cresce acreditando que ele é o mais maravilhoso e o mais poderoso e isso e tudo que ele quer, ele não tem frustração. Ele acredita na mente dele, é uma criança, a gente programa as crianças. Ele acredita que ele é o ser mais poderoso, importante, especial para aquela mãe. Só que o que vai acontecer com ele quando ele for namorar? A namorada briga, diz que ele é chato, vai dizer que ele não vale nada, troca por outro. Ou ele vai trabalhar. Chega lá no trabalho, não fez, vai ser demitido. Então tu vai pegar o pior posto, ou tu vai... A vida é difícil, é dura. A vida vai ter não pra gente. Se eu fui acostumado a ganhar só assim, na vida adulta ou na adolescência, eu não tenho musculatura emocional para dar conta das frustrações. E daí eu deprimo e posso tirar a vida. Esses dias eu fui chamada numa empresa, até vou lá a outra semana, e a empresa precisava de uma palestra sobre saúde mental. Por quê? Porque uma menina de 21 anos tinha tirado a vida e a empresa tem 500 e poucos funcionários. E isso abala todos que estão ao redor, né? Porque isso toma conta. 500 pessoas da empresa ficaram sabendo. No mínimo 2.000 pessoas ficam sabendo. Porque daí aquela pessoa conta em casa, que conta em casa, que conta em casa. Essas notícias se espalham. E ela era filha única de um casal que tinha já uma certa idade, assim, e eles disseram, mas como ela fez tudo? A gente, o que o casal disse? Deu tudo para ela.
tudo que ela queria a gente deu, e a gente deu tudo aquilo que a gente não teve pra gente. Então, quando eu ganho tudo da vida e que a vida fica muito fácil, eu sofro muito quando a vida é muito difícil. Mas também quando eu não ganhei nada e ninguém me deu nada e foi tudo muito difícil, eu também posso ficar muito amargo, triste também posso ser. E isso vai aparecer muito mais lá tarde e principalmente nas nossas relações. Por que eu digo isso? Não sofram quando seus netos ou seus filhos se frustram. A frustração faz parte da nossa força. Ninguém morre de chorar. Ninguém morre de separar. Ninguém morre de perder. A gente precisa aprender a perder. A gente precisa aprender a ganhar, mas também precisa aprender a se frustrar. Porque a gente veio para cá para evoluir, para aprender. E nós vamos ganhar e perder até morrer. A gente vai ganhar coisas e a gente vai perder coisas. E geralmente, olá, sejam bem-vindos. Tudo bem? Até morrer. Então, esse é o palestrante das 4 horas, o doutor Camilo. Então o senhor seja bem-vindo, senhor. Pode. Tudo bem? Com a senhora. Seja bem-vindo. Então, eu tô falando sobre saúde mental no momento, né? Eu acho que eles vão fazer lá de outra saúde, né? E então, gravem isso. E não se preocupem com as frustrações ou com a frustração dos seus filhos e dos seus... Ajudem, apoiem. Vai lá, seu Márcio. Deixa eu ver se eu construí bem a pergunta. Qual é a dificuldade hoje? Na escola, o professor não pode chamar a atenção do aluno. Uhum. Numa casa, uma família, se eu chamar a atenção do filho, ele vai ao conselho tutelar do processo. Os direitos humanos, se souber que eu chamei a atenção do meu filho, não tenho tênis, ele me julga. O Ministério Público também pune o pai e a mãe de chamar a atenção do filho e que proibir de ir ao passeio. Então, os pais, ou os avós, ou quem está cuidando, cuidam dessa criança. Sim. Não tem mais limite. O limite é dado para terceiros. Você não pode dar limites para essa criança que está sendo aí criada, né? Pelo quê? Por quem? Seu Márcio, concordo com o senhor. Isso é muito pior nos Estados Unidos. Eu atendi esses dias um casal nos Estados Unidos, onde teve uma situação com o filho deles, né? E o filho se envolveu em umas questões, o menino com drogas e tal. E automaticamente o menino estava com um problema imenso dentro de casa, desrespeitando os pais. E como já estava alterado, né? A alteração da consciência, denunciou os pais que estavam tentando colocar o filho dentro de casa, e o conselho tutelar tem que ir lá toda semana, não pode. E os pais vivem com medo de poder estar e não poder educar o seu filho do jeito que queriam. E eles em nenhum momento bateram no menino, tá? Em nenhum momento. Só foram extremamente enérgicos, né? Se tem um filho com problemas de drogas. Mas o que eu quero dizer é que os jovens estão sem musculatura emocional para dar conta das frustrações, para dar conta dos problemas. E sim, a educação ficou um pouco complicada, mas principalmente com o excesso de liberdade na infância, com o excesso de amor. Não é excesso de amor, amor é super bom, desde que ele tenha limite. Amor e limite. Agora, se uma menina cresce achando que ela é a princesinha do papai e que ela é a mulher mais maravilhosa do mundo, como é que ela vai ficar com esse marido quando ela casar de novo? Na primeira briguinha, eu sei porque eu já atendi muitas mulheres assim, ela vai dizer, o quê? Meu pai me achava o máximo e você vai brigar comigo? Tô fora. Muitas mulheres deixam os maridos, às vezes, em função disso. Muitos meninos também crescem sendo o preferido da mãe, e aquele menino mais maravilhoso às vezes não consegue nem ficar na relação sem trair, porque ele ainda está apaixonado pela mãe. Ele entra nesse processo e não consegue sair, porque ele tá muito nessa dinâmica infantil. E isso tudo. Pai e mãe tem culpa? Claro que não! Vocês nasceram com manual de instrução? Não, né? Tinha um manual de instrução, faça isso, faça aquilo? A gente não tem culpa. Mas é importante que a gente saiba o porquê, porque quando vocês se aposentam, vocês voltam para as dinâmicas em casa. Onde é que foi parar aqui? Eu acho... Como é que é o nome do senhor mesmo? O senhor Aloysio. Eu acho que a culpa, ela não ajuda a gente a crescer.
responsabilidade? Sim, né? Os pais, eles escolheram, mas pensa bem, o Senhor vai educar seu filho, sempre, filho, a gente foi filho, né? Eu sou filha, né? Filho é muito ingrato, né? Porque às vezes fica puto com o pai, com a mãe, não entende aqueles processos e tal. A culpa nos deixa muito pesado e faz a gente ficar muito dual. E a culpa não nos ajuda muito. Eu não sou uma pessoa que lido muito bem com a culpa. Eu me culpo muito, eu me cobro muito, porque eu tive uma educação um pouco culpabilizadora. Quem fez isso? Quem virou aquilo? Quem foi aquilo? Então eu ficava sempre... Hoje eu já digo pro meu marido, eu fiz isso. Não vem nem me culpar, eu já conto tudo, não tem mais segredo pra nada. Nada mesmo. Porque eu fiz tanta terapia para poder lidar com essa história da culpa. Mas tem responsabilidade, só que geralmente os pais acreditam muito essa culpa. Eu não consegui, meu filho está passando trabalho, o que eu fiz para isso? Se cobram muito. Mas pensa bem, como é que vocês foram educados? Pela mãe de vocês, pelo pai de vocês. Como é que eles foram educados? Pelos avós. E como que era a educação de antigamente? Era mais assim, né? A maioria de vocês são veterinários, né? Eu só sou mãe de cachorro, né? A maioria não, né? Metade, assim, né? Quando ano passado o meu cachorrinho morreu e eu criei como se fosse meu filho, porque eu não fiz filho. Eu até tentei, não deu certo, eu tô casada há 25 anos. E quando meu cachorrinho morreu, eu fiquei deprimida por 2 meses, eu chorava muito. Mas pra mim era filho. Antigamente, cachorro era só um bicho que ficava pro lado de fora. Antigamente, cachorro, eu mesmo, minha mãe não deixava os cachorrinhos entrar dentro de casa, né? Até hoje ela tem dificuldade com isso. Pra mim, a energia que eu botei ali era de filho. Eu faço carninha, franguinho, a dona Lourinha faz pra mim, eu dou na boquinha. Ué, eu não dei de mamar, não posso dar a comida na boca do cachorro? Posso, né? O cachorro é meu, passo a minha vontade. Mas para as pessoas eram só mais um cachorro. Eu entendo isso. Mas o que acontece? A gente acaba, de uma certa maneira, se culpabilizando e se cobrando muito. Então, isso é uma coisa que não vale a pena nesse processo. Uma outra coisa, gente, falando de ansiedade do Brasil, vocês sabiam que o Brasil está no ranking do 3º país que mais tem ansiedade e depressão? Vocês vão ver muitas pessoas da família de vocês ainda com situações assim. Muitas pessoas. E ele perde, o primeiro país mais deprimido é a França e o segundo país mais deprimido é os Estados Unidos. E o Brasil está em 3º lugar. Coincidentemente, nós somos o segundo país que mais consome rede social, aparelhos digitais e questões. Medicamentos também. Eu não sabia que era medicamento. Só uma opinião. A gente escuta que um dos problemas da depressão é a falta de lítio. Falta de lítio. Lítio, Uhum. Eu conheço a família que toda ela tem dificuldade, tem baixo nível de lítio, que são todas as depressivas. Acredito. E senhor, eu não posso falar aqui, eu sou uma psicoterapeuta corporal não médica, né? Eu não entenderia mas com certeza eu tenho vários amigos, clientes que começaram a repor determinadas substâncias, lítio é uma delas, né, no cérebro, e que começaram a subir um pouco a sua emoção, sair daquele estágio mais depressivo, e isso é importante também. Mas se eu subo um pouco e eu não sei por que é que eu sinto tristeza e por que é que eu estou deprimido, eu vou compensar com outras coisas. Eu sempre vou querer uma compensação, o nosso emocional. E geralmente está lá na nossa infância, Senhor. Geralmente está na nossa primeira infância, em tudo que a gente viveu até os 7 anos de idade. Respondi para o senhor? É importante, mas só remédio não funciona. O remédio pode ajudar um pouco, mas é importante. Vou explicar para vocês uma coisa. Bom, eu vou falar sobre traumas lá na frente. Para vocês terem uma ideia, a senhora que trabalha na minha casa por 12 anos, como funciona isso, né? Ela toma antidepressiva há muitos anos, ela toma remédio para dormir, ela toma vários remedinhos, uns 3, 4 desses, assim, um para depressão, para ansiedade, um para dormir. E ela tinha muito medo, e ela, por você ver, ela passou 10 anos comigo com medo de chuva.
Medo de chuva e trovoadas. Como é que eu estou no tempo? Para não roubar o tempo do senhor? 2h57. Ela passou muito tempo com medo de chuva e enchente, trovoada. Então, quando eu moro num condomínio assim, alto, que não tem como a água entrar lá. Se entrar lá, acabou a ilha, né? Mas um dia ela me perguntou, será que a água chega até aqui? Eu disse, não, o nível do medo daquela chuva. Mas a água entrava na casa dela, nunca entrou mais do que até o joelho. Ela perdia várias vezes geladeira, coisas e etc. E ela tinha aquele medo, e dava chuva, começava a trovoar, ela já ficava toda nervosa, e ela ficava isso, ela ficava aquilo, ela ficava daquele jeito. Bom, acontece que não tinha nada que tirasse, ela ficava em desespero, mas controlava, tomava mais 2, 3 remédios para poder ficar menos triste, ansiosa, etc. Aí um dia, ela teve um estresse muito grande, que foi foi um estresse assim, ela perdeu um grande dinheiro que ela tinha, pessoa da família precisou e teve um sobrinho que meio que deu um golpe, aquela coisa toda que é natural, que acontece às vezes, né, com as pessoas. E ela ficou em pânico. Em seguida que houve esse golpe, ela teve, que é um golpe abusivo, pediram para ela, isso aconteceu várias vezes, pediram e tal, e ela perdeu o dinheiro todo, e que era abusivo, porque faziam vários abusos assim com ela, por ela ser muito boazinha lá. E quando isso aconteceu, o que aconteceu com ela? Em seguida deu uma enchente em Florianópolis, foi em janeiro, e ela começou a ficar catatônica dentro de casa, catatônica. E disse, meu Deus, eu tenho que ajudar essa senhora. Ela entrou num processo e não tinha remédio que ajudasse nesse aspecto, e ela estava com medo de uma chuva, né? Uma chuva aparentemente, claro, tinha a possibilidade de ter enchente, etc. E eu disse, eu vou ter que trabalhar terapeuticamente com ela dessa vez. Botei ela lá no meu quarto como se fosse meu consultório e comecei a relembrar ela todas as enchentes que ela tinha passado, que tinha acontecido. Olha como funciona, ela tem 66 anos hoje. Quando ela tinha 27, 30 anos, ela era casada ainda com o primeiro marido dela, que teve 4 filhos, e o marido dela bebia muito, batia nela, dormia com faca embaixo do travesseiro, deixava, num dia de muita chuva e que ameaçou, dava muita trovoada e ameaçou, o marido tinha chego muito alterado, com faca, e ela morrendo de medo, fazendo aquele abuso, ela teve que dormir no quarto. Nesse dia ele pegou a filhinha dela pequenininha, assim, que tinha bebê, jogou embaixo da cama, a menina jogou mesmo, ela pensou que até tinha morrido, e deixou o filho mais velho dormir na calçada no lado de fora. Você pode imaginar como isso é traumático para uma mãe? E a mulher tem que ficar ali quietinha? Então, assim, o problema não era a chuva, o problema não era a trovoada. Quando aconteceu esse episódio traumático, abusivo na vida dela com 30 anos, estava chovendo muito, muito, como se fosse. O que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro guarda que chuva e aquilo que eu estava vivendo é comum. Então, toda vez que chovia, ela se tremia toda e ela achava que era porque ela tinha medo da chuva. Ela não sabia o que era medo da chuva. Não, ela tinha ainda guardado aquele trauma no subconsciente. Para o senhor ter uma ideia, ela tomava remédio, eu não sei se era lítio que ela tomava, né? Ela não tem mais medo de chuva, ela passou 30 anos com medo de chuva e trovoada. Mas eu disse, a partir de agora a senhora vai fazer terapia. E essa senhora fez terapia por 1 ano e começou, toda vez que alguém abusava dela, pegava dinheiro dela, brigava com ela, dizia qualquer coisa que ela fazia, engolia. Como ela engolia do marido. Hoje ela fala, ela chega em casa e diz assim, falei agora que não vou mais fazer comida sábado e domingo. Trabalho aqui, vou fazer em casa, não faço mais. Ela aprendeu a falar, ela aprendeu a não ser mais abusiva, ok? Bom, gente, o que é sintoma de depressão? Às vezes a gente pensa que depressão é só aquela pessoa que não sai da cama, né? Não.
apatia, desânimo, perda de prazer, vazio, afastamento social, não quero ver ninguém, não quero sair, não quero estar lá, agressividade, excesso de irritação, se irrita por tudo. Irrito com o carro, irrito com o trânsito, irrito com isso, irrito com a televisão, irrito com a política, irrito... Pode ser... existe... A Organização Mundial da Saúde já fala isso. Existem vários níveis, tem um documentário no Netflix maravilhoso sobre depressão. E distúrbios do sono, alcoolismo, humor, distúrbios alimentares, fobias e etc. Então, às vezes, a gente pode estar com um pouquinho de ansiedade e depressão. E às vezes a gente está com muita, isso depende bastante. Fatores importantes que faz a gente perder a qualidade de vida. Saúde mental, pessoal da gente e familiar. Gente, se alguém na família está deprimido... Se alguém na família está deprimido e mora com você, é quase impossível isso não te afetar. Psicopata não se importa com os outros, mas nós somos só neuróticos. A gente não é psicopata. A gente sofre, a gente se importa. Então, às vezes o sistema está meio ansioso e deprimido e a gente não percebe. Mas se o meu marido está mais triste, se o meu marido está sofrendo, meu marido na pandemia sofreu bastante, teve uma paralisia facial, né? A gente saiu de dar palestras para um monte de gente, 1000 pessoas, 500 pessoas, para ir para a internet que a gente não era ninguém, né? Porque a gente não podia mais trabalhar, não tinha como isso não nos afetar. Afetou primeiro meu marido, automaticamente, pega na gente. É importante que a gente olhe, se a minha esposa está assim, se o meu marido está assim, o que isso afeta em mim? E como eu posso ajudar? Porque às vezes a pessoa não consegue. Eu tenho várias pessoas na família que não aceitam, assim, falar de ansiedade e depressão. E hoje tem tantas, gente, tem tantas saídas, tem tantas possibilidades da gente ser feliz que vocês nem imaginam. Mas por que existe, então, a possibilidade de frustração quando a gente para de trabalhar? Quais são os nossos papéis na vida pessoal? Vocês têm o papel de mãe, de pai, de chefe, de provedor, de amigo. Quais são mais os papéis que a gente tem? De tia, de vó, que mais? A senhora tem um outro papel que a senhora é uma voluntária social, é um papel bem importante. Nós temos vários papéis. Nós temos, né? Eu tenho o papel da esposa, eu tenho o papel de filha, vocês têm o papel de filhos também. Cada papel que a gente tem na nossa vida pessoal e no profissional. Eu tirei a foto certa? Delegados da agricultura é esse? É esse o uniforme? É o uniforme? Hã? É japonês. Vocês conhecem esse japonês, não? Eu peguei na internet, tá, gente? Eu não conheço, não sei nem se é do bem ou se não é. Ele era um bom? Bom, agora nós vamos falar dos papéis muito importantes da nossa vida. Nós temos os nossos papéis profissionais. Quanto mais longevidade eu exerço o nosso papel, ele vira um personagem dentro da gente. A gente se identifica com esse personagem. A gente se identifica com esse trabalho, esse personagem que a gente exerce. Então, se eu fui um gestor, um diretor, uma pessoa, uma diretora ou alguém bem importante para fiscalizar lá dentro, que vocês são da fiscalização, esse personagem, ele teve muitos ganhos. Eu não estou falando de ganho financeiro. Eu estou falando de ganho emocional. Eu estou falando de ganho psicológico. Quantas vezes vocês fizeram feitos no trabalho e esses feitos ajudou a empresa, ajudou pessoas, ajudou animais, ajudou pessoas. A gente tem esse personagem. E esse personagem, lembra da advogada que eu falei para vocês? E esse personagem, ele se alimenta. Alimenta de quê? De admiração. Alimenta de representação. Então, quanto vocês representam para um filho,
para um neto, para um sobrinho. Esse personagem, né? Eu como psicoterapeuta, as pessoas que eu atendi, elas me acreditam um valor, porque eu ajudei elas a saírem de processos difíceis de mudança de carreira, de depressão. Eu como personagem de diretora, ali a Aldinha trabalha comigo mais de 14 anos, essa galeguinha linda, o Deck me filmando, que é meu primo, eu tenho personagens que significam coisas na vida deles, o que eles me veem, como eles pensam, significa algo. Nosso papel profissional traz muito esse significado desse personagem. Acontece que a gente ganha muita coisa com esse personagem, e daí faz umas 2 semanas eu dei uma palestra pouco diferente, mas parecida com essa, para coronéis da reserva, que são coronéis aposentados, mas eles não podem ser chamados de aposentados, porque eles não se aposentam nunca, vocês conhecem essa história, né? Mas coronéis da reserva. E um coronel falou assim, a senhora que vai falar pra gente? Eu disse, sim, o senhor é coronel? Ele disse, sim, eu estava no espaço da reserva lá, né, falando. Daí ele disse, sim, ele disse, sabia que a gente, quando se aposenta, a gente vira cabo? Eu disse, por quê? Vai chegar lá em casa para ver quem é que manda. Pensa que sou eu? É a minha mulher. Lá em casa eu sou um cabo. Lá em casa eu sou o vô. Lá em casa eu sou o pai. Lá em casa eu sou o marido da minha mulher para trocar a cortina ou para fazer alguma coisa. Lá no militar, eles são militares, as pessoas têm continência. Então o poder da farda é um personagem muito grande para eles. Então imagine a gente tendo todo esse personagem, esse significado para as pessoas com quem a gente trabalha, e a gente chega em casa, se aposenta, cheio de energia, e daí a gente vira aquele chato ou aquela chata. Porque o que a gente vai fazer com a nossa energia criativa ainda? O que a gente vai fazer com a nossa vontade? Se a gente não preparar isso, muitos viram babá de neto, motorista de filho, viram, o provedor do nora, do isso, do aquilo. Lembra quando eu falei que a gente fez um trabalho na Infraero? A maioria não podia se aposentar porque era o esteio de família, pagavam as contas do genro, da nora, disso, daquilo. Que é uma realidade de muitas pessoas, né? Então, os nossos personagens internos, eles têm vantagens, só que a gente não tem vantagens e tem alimentos. Só que a gente não tem só um personagem, e às vezes a gente tem que descobrir dentro da gente qual o nosso valor. O que a gente tem? Como aquela senhora que já está parada há 10 anos e agora está com vontade de trabalhar de novo. Está com vontade de fazer alguma coisa. Às vezes não é mais na sua área, mas às vezes é ajudar os outros aposentados, às vezes é poder fazer um trabalho na rede feminina, né? Do câncer, né? É isso? Então, os nossos personagens internos, qual é o peso deles na vida de vocês? Qual é o peso de ter sido profissional? Qual é o peso de ser avô? Qual é o peso de ser avó? O que isso significa para você? O que você tem de bom e de luz que ainda pode fazer coisas, né? Para isso, eu queria falar um pouquinho, para entender esse peso desses personagens, desses 4 egos que tem dentro da gente. Todos nós aqui dentro dessa sala temos um ego infantil. Vocês vão saber rapidinho. Sabe o que é nosso ego infantil? Quando a gente está reclamando, culpabilizando, criticando, se fazendo de vítima, birra, brincando é a parte boa do nosso ego infantil. É uma delícia, a gente precisa brincar e é ótimo quem tem neto para poder brincar com os netos. Eu brinco com os cachorrinhos, com todo mundo, a senhora está certa. Mas nós temos o nosso ego infantil, que é a nossa beleza, nossa criança, as nossas coisas boas que a gente viveu. Mas nós temos também as nossas mágoas infantis. E quando nós estamos na vida adulta e a gente começa a cobrar e culpabilizar e dizer, ai, mas bem que tu podia fazer isso pra mim, né? Mas aqui em casa tudo eu que faço, mas bem que você podia fazer isso. Quando a gente está nisso, nós estamos no nosso ego infantil.
O nosso ego infantil, o que criança quer? Criança pede, acha que todo mundo tem que fazer tudo pra ela, cobra pra caramba. Criança quer brincar, criança quer isso. Nosso ego infantil quer isso, quer cobrança. Parece, tem gente, meu pai tem 70 e poucos anos e ele se faz de vítima, diz, o pai tá quase morrendo, você não vem mais aqui, né? Tá ali, às vezes diz assim, o pai tá com saudade. Então, o nosso ego infantil às vezes aparece também depois. Nós temos o ego adolescente. O que adolescente quer? Adolescente quer dizer que é o gostosão do Aroche. Adolescente quer competir. Quando a gente era adolescente, o que a gente queria fazer? A gente queria ser visto no colégio, né? Eu queria trabalhar logo para poder comprar mais uniforme. Meu pai não podia dar muita coisa, por isso que eu gosto de ficar toda bonitinha. Já que não podia, queria trabalhar para botar todos os uniformes para competir com as outras pessoas. Adolescente é mais competitivo. Tem muita gente que se separa e vira adolescente. Compra carro vermelho, compra não sei o quê, começa a namorar todo mundo, já viu? Fica fazendo aquilo que faltou viver lá na adolescência. E nós temos o ego adulto. Vocês viveram esse ego adulto antes de se aposentar. Ego adulto quer o quê? Ego adulto quer trabalhar, ganhar dinheiro, construir casa, fazer filho. Ego adulto quer construção, ego adulto quer família, ego adulto quer construir. E vocês também saciaram isso, construir uma carreira, construir uma casa, filhos, famílias, saciar o ego adulto. Só que depois vem o nosso ego maduro. Trabalhei, me formei, fiz isso, me aposentei há 20 anos, posso usar o exemplo da senhora? Claro, que é um bom exemplo. Só que ela sentia a necessidade de continuar. Esse é o ego maduro. O que tem dentro de mim que eu posso agora fazer e receber outras coisas em troca? Outros alimentos. Eu começo a dá e recebe. O nosso ego maduro quer deixar legado. O nosso ego maduro, vocês hoje vão ser referência para neto, para filho, para pessoas na comunidade, né? O senhor volta a trabalhar, que quer ainda contribuir para alguma coisa. Então, o nosso ego maduro acaba, de uma certa maneira, tendo muito significado na nossa vida. O que traz muito? Um dos elementos que mais traz qualidade de vida para a gente são relacionamentos. Hoje, o que mais vai trazer? Dinheiro? Eu vou falar sobre o que traz felicidade pra gente. Dinheiro é responsável só por 10% da nossa felicidade. Dinheiro, casa, bens materiais, 10% feliz. Relacionamentos, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de se relacionar, de ter bons relacionamentos com amigos, com filho, com neto, é muito importante. Só que para a gente poder ter bons relacionamentos, nós precisamos entender de uma coisa. A gente precisa se amar. Eu vou falar isso no final da minha palestra, a senhora tem toda a razão. A gente precisa se amar. A dona Salete está certa. Se eu não me amo, se eu me amo, gente que se ama não incomoda, né? Porque eu não fico cobrando muito o amor dos outros. Eu só vou conseguir amar as outras pessoas se eu me amar primeiro. Mas como é que a gente se ama? Para a gente entender, nós temos que entender de relacionamento, nós temos que entender sobre a nossa autoestima. Ou ela é alta ou ela é baixa. Deixa eu explicar o que é autoestima. Alto, para dentro com U, estima. Ela pode ser alta, com L, ou baixa. A gente tem autoestima alta em tudo na nossa vida? Não. Só psicopata, só narcisista que se acha a última bolacha do pacote. Nós temos uma autoestima alta em alguns âmbitos da vida, em outros a gente tem baixa. Por exemplo, eu me sinto uma boa esposa, eu sou uma boa esposa, estou 25 anos casada, com meu marido tem que ficar feliz de estar casado comigo. Minha autoestima como esposa é boa. Tenho uma autoestima alta como profissional, eu me dedico bastante, estudo bastante, trabalho há muitos anos, desde os meus 14 anos. Tenho uma autoestima alta como amiga, como sobrinha. Eu não tenho uma autoestima tão alta de cuidar da minha saúde. Eu tenho dor na coluna, caí de bicicleta, não faço tanto exercício, não é tão alta. A gente não consegue ter autoestima alta em tudo.
E por que é que a gente não consegue ter autoestima alta e a gente consegue, e o quanto isso está relacionado com os nossos relacionamentos? Para a gente entender isso, nós temos que entender como se constrói a nossa autoestima. A nossa autoestima começou a ser construída desde quando vocês estavam na barriga da mãe de vocês. A neurociência já comprova hoje que tudo que a mãe da gente sentia, a gente sentia junto dentro da barriga. A mãe sentia medo, produzia adrenalina e a gente recebia uma carga disso. A mãe sentia amor, estava feliz com o pai da gente, tinha alegria, a gente recebia uma quantidade de ocitocina, que é o hormônio do amor. Raiva, depressão, cortisol, as nossas células iam se reproduzindo. A psicologia corporal já fala disso, a neurociência já fala disso. Então a nossa autoestima começa lá dentro. Depois, na primeira fase de amamentação, quem deu de mamar aqui? Quem mamou? A maioria, né, gente? Mas as mulheres deram de mamar, né? O senhor mamou, né? Mas... Muito. Para vocês terem uma ideia, a qualidade da nossa estima tem muito a ver com essa parte da nossa personalidade, da formação da nossa personalidade. Quando a criança está mamando, ela fica ali olhando para o olhinho da mãe. Vocês já viram isso, né? A criança fica ali reconhecendo a qualidade desse mamar ou desse alimento, e não só o alimento físico, mas o alimento emocional, a qualidade do toque, a qualidade... Tá meio calor aqui. A qualidade do toque, a qualidade do amor tem muito a ver com a nossa autoestima na vida adulta. Quanto mais foi gostoso eu receber carinho ou contato físico, para mim é mais fácil eu pegar nas pessoas. E eu recebo bem, porque foi bom esse contato físico. Quanto mais difícil foi esse contato nessa primeira parte, que é até os 9 meses da amamentação, mais eu vou ter dificuldade que me toquem nesse físico. Funciona mais ou menos assim. E isso tem muito a ver com a nossa autoestima. Eu tenho meia hora ainda? Não, eu digo assim, hoje, antigamente as mães, ao amamentar, ficavam fazendo tarefas domésticas. Esse contato visual. E hoje as mães estão dando mamar ou dando no celular. Mas assim, antigamente tinha menos estímulos para as crianças, para nós. Antigamente tinha mais pessoas em casa, não tinha tanto creche. A gente tinha contato com uma mãe, com uma tia, com uma irmã mais velha, um irmão mais velho que cuidava. Mas esse mundo não existe mais. Hã? Esse mundo não existe mais. Esse mundo está diferente. Por isso que é muito importante a creche que coloca. A neurociência está muito em cima do celular em crianças, em jovencinho, pessoas que ficam dormindo, levam pensão. Está diminuindo muito a massa cerebral. Sem dúvida. A neurociência está focando muito isso, e as pessoas não estão acordando para isso. Por quê? Que horas são, Odin? Hã? Ó, por quê? A dona Salete está dizendo, né? A neurociência se preocupa bastante com a questão de celular e etc, né? Já se fala, né? A gente já sabe que o nosso cérebro tem neuroplasticidade. Se eu continuo estudando, se eu continuo lendo, se eu continuo aprendendo, se eu continuo exercitando o meu cérebro, a tendência é ele ter mais longevidade, porque o nosso cérebro, ele se autorregula, se transforma, né? Bom, e o que a gente queria até os 7 anos de idade? Sabe o que a gente queria? Que tem a ver com a nossa aposentadoria? Tudo que a gente queria era ser amado. Quem é que não queria a atenção do pai e da mãe? Quem é que não queria um carinho? Me lembro uma vez que meu sogro veio me dizer que a única vez, olha só, meu sogro é alemão, ele é um fofo, querido, assim, mas ele não é muito de toque, ele estava no hospital, eu fui fazer massagem na perna dele, ele disse assim, tá bom,
tá bom. Ele disse que até hoje não lembra. Mas, oi? É 2? Para vocês terem uma ideia, ele disse, Fá, eu adoro ouvir as histórias deles lá do passado, ele disse, a única vez que eu me lembro que eu ganhei um carinho do meu pai foi quando eu tinha 3, 4 anos de idade, que chegou um radinho na minha casa e o meu pai me pegou no colo e botou do lado da escrivaninha, da geladeira, sei lá o que, para eu ouvir o radinho. Até hoje eu me lembro, foi o único carinho que eu ganhei na vida. Tudo que a gente queria era ser amado. Tudo que a gente queria era receber atenção. Não sei se posso perguntar. Claro que pode. Vocês vão ter tempo de perguntar, mas se o senhor quer perguntar agora, pode perguntar. Eu tenho uma preocupação e queria perguntar, não no seu caso, que a senhora não teve filho, né? Mas quem tem filhos e tem cachorro? Tem explicação científica esse amor, do meu ponto de vista, demasiado aos bichos? Em detrimento até que eu tenho observado, em detrimento até dos filhos. O senhor... Eu chego até ao absurdo de dizer que na próxima encarnação eu quero nascer cachorro. Tem alguma explicação? Como é que é o nome dele? Castilho, seu Castilho. Ô, seu Castilho, olha, cuidado que o senhor perde, hein? Porque daqui a pouco o senhor vai nascer todo peludinho aí, ganhando carinho. Tudo. Sim, sim. Sim. Ele tem carro, ele tem sensibilidade. Cachorro adoece junto com família, cachorro. Mas o seu Castilho me perguntou como entender esse amor por bicho e esse amor por filhos, né? É mais pro bicho que pro filho. Mais pro bicho do que pro filho. É difícil a gente avaliar que a pessoa tem mais amor por bicho e pelo filho. Às vezes é mais fácil ela expressar o amor pelo bicho, porque o bicho não vai morder de volta. E o filho pede dinheiro, não devolve. O filho põe os pais no Serasa. O filho, sei lá, Cachorro é melhor. se vincula com a nora ou com o genro e não dá bola mais pro pai. Tem um monte de coisa que a gente imagina. E o cachorro, não, né? Diz que tranca um cachorro lá no porta-mala e você abre, ele fica feliz da vida e tá lá, tipo... hoje existe, pra você ter uma ideia, já existe psicóloga que trata de luto animal. Porque assim... Pensa né? Eu amo crianças, eu amo sobrinhos, eu faço projeto social, eu vou em instituição. Tem gente que diz assim, mas tem tanta criança. Eu digo, eu faço muito mais trabalho social que muita gente que não tem bicho e que não dá amor para bicho. Eu vou lá eu faço trabalho social na Casa Lar, Luz do Caminho. Hoje eu não estou indo muito lá, porque não é fácil. Você vai lá, eu vou lá, eu trabalhava captando recursos para essa casa. Mas quando você vai lá, você vê crianças de 4 anos espancada porque não conseguiu pagar a conta da droga, que não isso, que aquilo, foram retiradas por maus tratos de família. Eu não tive filhos, eu gosto de criança, eu não tenho. Então eu trabalho mais nessa outra. Então eu gosto de bicho, sim, amo meus cachorros, amo de chorar e gosto, mas também gosto de gente, mas também trato pessoas, mas também gosto de pessoas. Então, significa muito como a gente olha, como a gente nutre, né? Como a gente começou. Eu comecei a criar. Meu marido dizia, se cachorro entrar, eu saio. Hoje quem passeia aí, que limpa todas as cacas dele é o meu marido. Ele cuida mais que eu. Ele não me deixa levar pro banho. Tomadora de marido. Ele disse que tomava mulheres. Então, voltando para cá, vocês podem me perguntar à vontade e a gente vai fazer as perguntas, tá? Se quiserem interromper para vocês não esquecerem, me perguntem agora. Então, tudo que a gente queria era ser amado, gente. E sabe o que é isso? Até hoje o senhor quer, a senhora quer, a gente quer. E sabe como é que a gente quer ser amado? Por exemplo, quanto mais vocês trabalhavam, vocês queriam receber um elogio. Vocês querem ser aceitos pelo jeito que vocês são. Vocês não pedem mais amor. Mas vocês querem ser aceitos com as chatices de vocês e com as alegrias de vocês. Vocês querem ser aceitos, eu quero ser aceita pelo jeito que eu sou. Essa é uma forma da gente ainda querer ser amadas. É uma forma da gente querer esse reconhecimento. Visto o que essa senhora falou de manhã para mim, eu quero ser admirada, eu quero voltar a ser advogada admirada.
Meu marido não admira mais. Não tenho filhos, Fabrício. Não tenho netos. Minhas sobrinhas cresceram. Eu quero que alguém me admire. Não tenho muito, ela disse, não tenho muito encontro de mulheres, que eu não gosto de mulher que fica reclamando, não sei o que, não sei o que. Eu quero isso. Então, a gente ainda quer. E quais são os 3 destruidores da nossa autoestima e que às vezes estão presentes na nossa vida até hoje? A primeira coisa que destrói a nossa autoestima, uma das coisas mais fortes e mais importantes, que fez a gente ficar às vezes se sentindo a última bolacha do pacote. Cortar o barato. A primeira coisa que baixa a nossa autoestima, tá bom vocês tentarem, é a gente acreditar no que falaram da gente. Sabe aquilo que falaram pra gente quando a gente era pequeno? Essa guria não vai dar nada na vida. Minha mãe dizia que eu não ia dar nada na vida, que eu não sabia arrumar casa. Eu dizia, eu vou trabalhar para sempre ter alguém para limpar a casa para mim. É o que eu faço. Mas ficou na minha cabeça. Ficou aquilo muitos anos. Minha mãe não fazia por maldade. Na infância. Na infância é o que mais pega. Mas assim, ó, seu Márcio, o senhor trabalhou, sei lá, 50 anos da sua vida, 40 anos da sua vida. O senhor com 37 anos de trabalho, o senhor lembra de coisas legais que aconteceram, mas o senhor vai lembrar muito mais, o nosso cérebro lembra muito mais da bronca que vocês ganharam, da crítica que vocês tiveram, da bronca da surra que apanhou do pai na infância ou da mãe na infância, daquele tio que te disse assim, que é isso, rapaz? Tá pensando que é o quê? Essas coisas ficam mais marcadas no nosso subconsciente. Essas coisas baixam a nossa autoestima. Sabe quantos empresários eu atendo que até hoje já conquistou, ficou poderoso, ganhou todos os dinheiro possível, empresários, empresárias, já, tipo assim, é a pessoa mais admirada do mundo, mas continua querendo mais, porque tudo que ele queria era que o pai dissesse que ele era bom. E o pai dizia que ele também não ia dar nada na vida, que ele só queria saber de jogar bola com os amigos, que ele nunca era igual o irmão dele mais velho ou mais novo, que a vida não era mais fácil. A gente escutou. Ai meu Deus, não falei mal de ninguém. Vamos lá. Foi autoestima. Autoestima. A gente escutou coisas que a gente não gostou da nossa infância, do pai, da mãe. Quer ver quem tem irmão mais velho? Tem irmão mais velho, dá muita importância o que o irmão mais velho pensa. Por quê? Porque é a minha referência. E daí o meu irmão brigava comigo ou dizia, o mais velho não lembra às vezes, mas o mais novo fica assim, a mais nova fica assim, puxa, o olhar que a minha mãe tem para o meu irmão ou para minha irmã. Eu atendo muitas pessoas que dizem assim, não, mas a minha mãe gosta muito mais da minha irmã do que de mim, eu tenho certeza, certeza. Aí eu vou lá e atendo a mãe. A senhora realmente gosta? Não, eu só dou mais atenção para essa porque essa coitada precisa mais. Se um filho, olha o que eu vou dizer, se um filho ou uma filha, sempre acaba tendo isso, né? Ganhou mais, não tem problema. Ah, atrapalha para a filmagem? Se um filho ganha mais que o outro filho de um pai, ele pode ganhar mais dinheiro, mais bens, mais atenção, só que ele perde de outro lado. Faz parte daquela frustração que foi falada antes, né? Tem que aprender a sentir frustrações na infância. Exatamente. Tudo faz parte, pode ser que aquele que ganhava menos vai ficar mais rico. Quem ganhava menos se frustrou mais e às vezes tem mais tendência a querer crescer e ganhar lá na frente. E quem ganhou mais, isso acontece muito dos pais. Os pais geralmente dão para aquele que eles acham mais fraquinho, mais frágil, menos possível de conseguir. O pai deixa o quê? Um legado para esse filho que esse não precisa tanto. Geralmente o que o pai pensa? Meu pai dizia assim, eu sou uma das, não ganhei muita coisa, meus irmãos ganharam mais. Fabrícia não precisa de mim, ela se vira. Ela se vira. É tão inteligente, fala com todo mundo, ó. Tô me virando, né? Nunca pedi R$1 pro meu pai. Mas meu pai dizia isso. Então eu fui a que menos ganhei. Então a que menos tinha que ir. Mas ele me deu um legado.
Quando ele disse para mim que eu me vira, ele diz assim, essa menina é poderosa. Eu acreditei nisso. Essa menina vai, essa guria vai além. Mas quando o pai dá mais, o ajuda mais, ou a mãe faz isso pelo aquele filho, essa mãe, de uma certa maneira, está dizendo que esse não tem tantas condições, que precisa mais de mim, que eu preciso mais ajudar. Às vezes faz isso, né? Pode funcionar, mas pode atrapalhar bastante. Porque esse começa a acreditar que para ele é mais difícil, que ele sempre vai ganhar e assim por diante. Vocês estão pensando, né? Então a primeira coisa que baixa a nossa autoestima é vocês acreditarem. Sabe que hoje, sabe o que baixa a autoestima das pessoas da idade de vocês? Filho e neto. Às vezes falo muito, tanta besteira, né? Filho, às vezes eu vejo várias vezes os pais chegando querendo ainda a aprovação do seu filho ou da sua filha, se importando com a crítica, se importando com o neto. Vocês não podem mais. Vocês têm que usar tô nem aí. Esses dias eu tenho vários afilhados e eu fui na igreja que estava sendo a primeira comunhão do meu sobrinho, do meu afilhado. E eu sou aquela tia coruja, não tive filhos, então eu faço tudo que tia, e eu resolvo ser tia. E eu não sou tia, né? A igreja lotada, aquela igreja imensa lá nos ingleses, super lotada. E a minha mãe do meu lado e a minha cunhada, a mãe do menino. E dizia assim, eu disse, cadê o Tchê? Que é o Alexandre, ele se chama de Tchê. Cadê o Tchê? Ai, tá lá na frente, lá na frente. Eu disse, estou indo lá, eu vou lá tirar uma foto. A minha mãe dizia assim, para, Fabrícia, não vai, não, deixa, depois tu tira. Eu disse, ai, não, eu tô aqui, eu sou a madrinha, eu quero tirar foto, eu tô orgulhosa, né? Aí a minha cunhada disse, não, Fá, deixa, depois a gente vai. Eu disse aquilo, eu falei 3 vezes. Nas 3 elas me disseram, não vai. Na 4ª eu fui, porque eu nunca fui muito obediente. Daí na 4ª eu fui. Na 4ª eu fui lá, ele estava mais perto assim do padre. E imagine eu vindo lá da igreja, todo mundo sentadinho, as crianças, e eu fui do ladinho assim, e fui do ladinho vendo um, procurando um por um. Daí meu sobrinho tava ali no cantinho. Quando eu fui chegando perto do meu sobrinho, quando ele me viu, ele fez assim. Sabe, baixou a cabeça, tipo assim. Aí eu disse, não conheço. Ele fez bem assim, eu disse, ai meu Deus, ainda bem que eu trabalho a minha autoestima, eu já ia entrar em depressão, né? Não tive filho, nem meu afilhado me atura. Daí ele pegou e baixou a cabecinha assim, fez de conta que tipo, não conheço essa. Era a madrinha dele. Aí depois eu fui perguntar, isso que tu não tens vergonha não, rapaz? Eu fui lá te tirar dele assim, não, Fá. Daí depois a minha cunhada falou, ele tinha medo que o padre brigasse. Mas claro, mas isso não baixa a autoestima de uma tia que nem eu, madrinha, não pega? Filho, neto, dizem muitas besteiras pra gente, ou tem vergonha da gente, e às vezes a gente começa assim, né, a pegar. Então, acreditar as mágoas da infância, pai, o que pai falava, o que mãe falava, os bullying no colégio. Antigamente a gente não tinha tudo isso, né, essa coisa do bullying, mas tem muita coisa assim. Eu atendo muitas pessoas que tinham tantas críticas da infância e que até hoje está presente. Qual é o segundo destruidor da nossa autoestima? E todos nós temos, gente. Traumas. Eu não botei um. Existe 4 tipos de traumas. Existem muitos traumas, mas existe 4 tipos de abusos que deixam muito traumas. Nós temos o abuso físico, né? Uma surra daqui, outra dali, e antigamente isso era muito comum, ou beliscão, ou seja o que for. Nós temos o abuso de negligência. Sabe o que é abuso de negligência? Era cuidado por não sei quem, ficava em casa sozinho, estava cheio de piolho, ninguém cuidava, ficava na casa. Eu atendi muita gente que tinha que ficar na casa de um, na casa de outro, aí a mãe não estava nem aí, o pai também não estava. Nós temos o abuso psicológico. Aqui em Florianópolis se fala mandrião. Sabe o que é mandrião? Mandrião é malandro. Então meu pai dizia assim, é um mandrião, não quer trabalhar. Coisa de manezinho. Aqui tem cada uma que vocês nem imaginam. Aquilo lá é um mandrião, aquilo lá é um cu de cachorro, aquilo lá é não sei o que. É assim que se fala em Florianópolis. Funciona desse jeito. As bucicas. Então imagine uma criança crescendo, ouvindo que ela é manezinha, mandriona, que ela é
esses tem muito mais, tá? Inútil, mas aqui tem cada uma que eu não vou falar, que senão vocês não vão gostar mais de mim, porque é muito assim... Tolerão, vários. E essas coisas vão ficando, porque são os traumas psicológicos. E tem o abuso sexual. A gente conhece o tipo de abuso sexual. Qualquer coisa que avançou de uma criança, que ela não... a energia de um adulto sexual é muito diferente da energia de uma criança. Então, qualquer coisa de um adulto que passa do limite dessa criança, com certeza. E às vezes não precisa ser só o ato em si, pode ser o que ela escutava, pode ser o que ela vivia, as dinâmicas, pode ser às vezes um primo mais velho. Eu atendi muitas pessoas, atendi algumas situações de homossexual que viveu experiências e que na vida adulta isso significou outras coisas. Então, existem 4 tipos de abuso: sexual, psicológico, o abuso de negligência e o abuso físico. De alguma maneira, nem que seja um pequenininho, a gente pode ter um deles. E eles viram traumas que a gente esquece. Eu até hoje trabalho muito. Essa menina ainda me falou essa semana, eu estou trabalhando 14 horas, 16 horas por dia. Eu não preciso mais trabalhar tanto, mas eu ainda tenho uma cobrança comigo que eu preciso fazer. O quanto isso está relacionado com essas coisas que eu ouvi, será que você vai dar alguma coisa na vida? E o medo de não dar até lá no final? Eu não estou na idade de vocês para se aposentar. Então, as coisas que a gente ouviu, estão aqui e estão no nosso jeito de ser. Fala, senhor. Doutora, o psicológico hoje seria mais o bullying, né? O bullying, ele tem assim um significado imenso. Lembra que eu falei no começo? Imagine uma criança que cresceu com poucos limites, pouco bullying do pai na infância, que era até bom que fosse, pouco limite, a mãe dizendo que ela é maravilhosa, o pai dizendo que é maravilhoso, o vô dizendo que é maravilhoso, e daí ela vai para a escola e as crianças são cruéis. E a menina o meu sobrinho usava um óculos assim, que tinha um problema na coisa do tampão. Toda criança chegava e dizia assim: meu Deus, o que é que tu tem? O que é que tu faz? Então as crianças fazem isso. Você pensa que bullying é lá no colégio, né? Pode ser bullying no colégio, pode ser bullying em casa, pode ser bullying que a gente tenha do irmão mais velho. Meus 2 irmãos fazem um monte de bullying, fizeram um monte de bullying entre eles, bastante. Irmãos, principalmente irmãos entre um e o outro. Se tu tens uma autoestima boa, o bullying não te pega. Mas se você não tem uma autoestima boa, lembra? Se a autoestima está baixa em vários lugares, pega. Alguém pode, olha, eu geralmente desenvolvo minha autoestima para ela ficar boa, para eu não sofrer. Quando meu cachorrinho morreu, minha autoestima estava lá embaixo. Que é o terceiro e próximo destruidor da autoestima. Perdas. Perda de família, morte, perda de dinheiro. Lembra quando eu falei que aquela senhora perdeu todas as reservas dela de 40 anos de trabalho? Mais de 150 mil para comprar a casinha do jeito que ela queria? Não tem como não baixar uma autoestima disso. Não tem como tu dizer assim, como eu sou burra? Como eu fiz isso? Por que eu acreditei? Perda de dinheiro, perda de ente querido, perda de cachorrinho, seu castelo, que para mim era muito importante. Baixa. Por quê? Porque o nosso emocional baixa. Então, os 3 principais destruidores: acreditar. Eu vou ensinar vocês a não acreditar mais. Acredite nas coisas boas que a cabeça de vocês tem. Todos nós temos coisas muito boas dentro da gente. E todos nós nessa sala tem um monte de chatice. Todo mundo aqui é chato em algum lugar, em alguma coisa. Todo mundo é triste em algum lugar, em alguma coisa. Inclusive eu mesmo tenho uma fila para falar de coisas que eu também sou chata. Todos nós temos, e a gente precisa validar como a gente é, com as coisas boas e com as coisas chatas. Quanto mais eu me importo com o que os outros pensam de mim, eu posso desenvolver muito mais a questão do câncer e piorar o tratamento, né? Então, assim, perda de amor, dinheiro, saúde, perda de saúde, baixa autoestima. Poxa, várias vezes eu já ouvi pessoas falar: eu não sou mais a mesma, eu não tenho mais essa força, eu não consigo mais fazer. E isso baixa um pouco a nossa autoestima. E essas perguntinhas tem que ficar muito cuidado. Por que eu errei? Onde eu errei? Quando a gente pergunta onde eu errei, culpa. Está se sentindo culpado.
Quando a gente diz, por que fizeram isso comigo? Me sinto vítima. Essas duas coisas colocam a gente para baixo. Tudo bem, fizeram isso comigo, me ferrei e tal. O que eu tenho para aprender com isso? Nunca mais prestar dinheiro. O que eu tenho para aprender com isso? Se posicionar a partir de agora. Não vou fazer mais isso. O que eu tenho para aprender com isso? Não vou fazer mais isso. Mas geralmente a gente não consegue fazer mudança porque isso tem muito a ver com os ganhos que a gente ganha, né? É gostoso ser provedor. É gostoso pagar as coisas para os outros e saber que você pode mais que a outra pessoa para ajudar. Tem seus ganhos, né? E os 3 empoderadores da nossa autoestima. Lembre-se das coisas que baixam a nossa autoestima e as coisas que empoderam a nossa autoestima. A primeira coisa é reconheça seus pontos fortes. Eu tenho certeza que está cheio de gente talentosa nessa sala. Você é um bom educador? Você ensinava as pessoas quando estava trabalhando? Você é uma dançarina? Você gosta de fazer artes? Você toca música? Joga baralho? Joga dominó? É um super amigo? Onde você é legal? Ouvi falar, alguém trabalha com florais aqui? Onde você é legal? Onde você contribui? O que tem de luz? Eu tenho certeza, vocês são profissionais, vocês fizeram muita coisa legal como profissional. E muita coisa está dentro ainda de vocês. E essas coisas que vocês fizeram ainda pode ser útil ali na frente, talvez para ensinar um neto, talvez para fazer um trabalho voluntário, talvez para começar a tocar e a dançar a partir de agora. A gente tem coisas ainda para fazer, principalmente. Isso tem a ver com o nosso ego maduro. Então a primeira coisa que valoriza a nossa autoestima é valorizar seus pontos fortes. Ai, mas eu tô sem saúde. Ai, tá, mas eu tô com o cabelo tão bonito ainda, eu ainda tô casada, eu ainda tô isso. Ai, mas eu tô mais gordinha. Ah, mas eu ainda tenho, sei lá, gosto de me vestir bem. O que você tem de bom? Não pode focar nas coisas ruins. As coisas ruins deprimem a gente. E a gente está cheio de coisa boa. Só que o nosso cérebro foi programado para olhar as coisas ruins. Isso é para nossa sobrevivência. A segunda coisa que aumenta a nossa autoestima e que melhora, que é um empoderador, é reconhecer as nossas fragilidades, autoconhecimento. Se você não gosta ou não acredita em terapia e não quer fazer um atendimento de reiki, de floral, disso e daquilo, vá conversar com as amigas, vai conversar com os amigos, com o filho, com o neto. Sai, vai, procura. Nem sempre eles vão procurar. Sai da tua casinha. Sai da sua casinha. Faça isso, procurem algo, porque é importante que a gente olhe para dentro da gente. Se a gente não souber olhar para dentro da gente e não olhar as nossas fragilidades, eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho as minhas forças. Se eu não olhar para a minha fragilidade, se eu tiver medo de chorar, se eu tiver medo de reconhecer a minha dor, se eu tiver resistência para falar das minhas dores ou das minhas chatices, quando meu marido falar de mim, eu vou ficar muito magoada. Quando meu filho reclamar de mim e disser aquilo que às vezes é uma verdade, eu vou ficar brabíssima. Mas aquilo é uma verdade, eu já sei. Eu sou chatinha mesmo. Eu tenho vários amigos da idade de vocês, vários. E eles dizem assim, Fá, eu não aguento mais o barulho de neto. Eu não aguento mais o barulho de cachorro lá em casa. Eu quero ficar sozinho lendo meu jornal, vendo a minha série na TV. Já está no horário, não? Eu não aguento mais isso. E vocês podem ter chatices. Vocês podem ter chatices, mas vocês também têm coisas legais. Tá. Ainda tem um pouquinho. Então, qual é o valor da tua experiência? Sabia que aumentou um monte as pessoas de 60 anos que voltaram ao mercado de trabalho para algumas coisas? Quem foi que viu esse filme? Vocês viram ou não? Ai, bonitinho, né? Não é bonitinho? O Robert De Niro, um senhor estagiário. Para quem não viu, vale a pena, tá? Ele se aposenta. E essa moça é super jovem. Ano passado eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo de 56 anos. E eu adorei, ele foi maravilhoso, ficou 1 ano comigo, mas depois ele queria continuar um outro projeto que era da tecnologia, não queria mais estar lá com a gente. E esse é o Robert De Niro. Ele é um
ele se candidata para trabalhar na empresa dessa moça. Essa moça vende roupas pela internet. E o Robert De Niro tinha uma vaga de estagiário, que era para ser o motorista dela, levar para casa, acompanhar ela, carregar as malinhas dela e tal. E ele tinha essa vaga de estagiário. O que ele fez? Ele se candidatou. Eram tudo rapazes super jovens e era ele. E ele na conversa disse, olha, eu tenho atenção na hora de dirigir, eu sou super calma, eu sou super isso. Então ele vende e ele é um super mentor para ela. Acompanha ela no processo, ela tem um processo de quase separação e tal. E ele ajuda. Por quê? Porque vocês têm muitas experiências. Vocês são grandes mentores. Vocês são pessoas que podem ajudar muitos netos com o que vocês falam, com o que vocês cozinham. Seus netos vão lembrar de vocês, seus filhos vão lembrar de vocês pelo exemplo do que vocês são. Muitas vezes não é o que vocês falam. E a terceira coisa que aumenta a nossa autoestima, gratidão, gente. Quem tem tempo para agradecer, não tem tempo para reclamar. Quem tem tempo, quem consegue ser grato com as coisas que tem, com a esposa que tem, com o marido que tem, com a vida que tem. Essa menina me falou isso essa semana. Ela está fazendo umas meditações de gratidão por dia, o quanto isso mudou na vida dela. Sim. A gratidão faz a gente ficar preenchido. Sim. Eu conheço. Eu mereço, eu agradeço, porque tudo que a gente está vivendo. Ontem eu atendi uma empresária e eu comecei quando eu estava atendendo ela me disse assim, olha Fabrícia, ela estava falando que tinha 2 filhos e tal, e na época que ela estava vivendo aquilo, ela tinha uma bebê. Aí eu disse, quantos anos essa bebê tem agora? Perguntei por nada, assim, e ela disse... Ela não respondeu, eu disse, não, mas e a bebê? Quantos anos tem? Tinha e quantos anos tem agora? Ela disse, ela morreu. Daí eu disse, quantos anos ela tinha quando ela morreu? E na hora ela começou a chorar. Isso já faz 20 anos, fazia 20 anos que a menina tinha morrido. E eu perguntei de quê? Uma morte trágica, caiu na piscina, aquela coisa assim e tal. Então é muito difícil uma pessoa passar por isso, né? A gente não imagina o quanto isso é forte e doloroso. E ela falando da dor, e eu falei de 4 passos que ajudam a gente. O primeiro passo, quando a gente vive esses traumas, a gente precisa botar a nossa raiva para fora. Não expressar raiva deprime, sabia? E é impossível a gente não ter raiva e ódio numa situação tão forte como essa. Às vezes a gente tem raiva até de Deus, mas a gente não tem nem coragem de sentir raiva dele porque a gente não pode, né? Ou tem essa coisa. Mas pensa, eu tive um tio que perdeu um filho que ficou com raiva de Deus e depois, graças a Deus, fez as pazes com Deus. Mas, primeiro é a raiva, a gente precisa botar essa raiva para fora. Depois é como a gente se sentiu, às vezes a gente não fala. Eu me senti impotente, me senti culpada, me senti triste, me senti horrível, me senti... Como a gente se sentiu, a gente precisa dizer. A gente não diz como a gente se sentiu. A gente diz o que o outro fez pra gente. Mas como a gente se sentiu? Eu me senti abandonada, triste, sozinha, culpada. Como a gente se sente é muito importante. Terceira coisa, agradecer. Agradecer. Eu ensinei ela a agradecer essa menina, pelo menos por ter ficado 1 ano e meio com ela, por ter passado pela barriga dela, por ter vivido com ela, por ter estado nesse estágio tão bonito com ela e por ter feito ela fazer tantos aprendizados na vida. E eu convidei ela para fazer uma carta para essa menina. Mesmo que a menina já morreu, ela está escrevendo para ela como se tivesse, ela acredita também que a história continua. E por último, decretar o nosso ego adulto e maduro. Eu decreto de agora em diante que isso não vai mais me fazer tristeza. E a gente só consegue sair da dor quando a gente entra na gratidão. Sem a gratidão a gente não consegue sair da dor. A gente não consegue se perdoar, não consegue perdoar a situação. A gente não consegue perdoar aquela pessoa que deixou a porta aberta e que a criança foi lá na piscina. É difícil. Quando a gente consegue ser grato, a gente... Lembra que eu falei da Dona Lourinha? Eu perguntei para ela, o que tem de bom? Olha o que eu perguntei para ela. O que tem de bom que a senhora, depois de 66 anos, pediu para trabalhar comigo de novo?
ela disse assim, ó, lá em casa eu faço comida, vai passar a folhinha para vocês botar o telefone, eu mando o vídeo dela para vocês. Eu postei no meu Instagram, se vocês quiserem depois copiar, no meu Facebook. Lá em casa eu faço comida, os filhos nem falam nada da comida, ainda reclamam que tá fria. O namorado que ela teve reclamava que o cabelo dela tá feio, branco, não sei o que não gostou do cabelo curtinho, que não era bom para mulher. E aqui, Fá, ontem ela fez bolinho gordinho, que eu chamo bolinho gordinho, que é bolinho de banana, sabe? É aquele bolinho de chuva que eu e meu marido adoramos. Ela fez bolinho gordinho e eu cheguei e disse assim, cheiro de Dona Santa Lourinha. Ai, gratidão pelo bolinho gordinho. Ela disse, tu agradece a comida, tu agradece todo dia. A gratidão move ela. A gratidão é muito poderosa. E existe esse livro que, se vocês quiserem, Pare de Reclamar e Foque nas Coisas Boas. Foi um livro de, acho que é um pastor, um padre americano, que ele dizia que pare de reclamar e foque nas coisas boas. Eu posso mandar a apresentação da palestra para vocês no WhatsApp, se vocês quiserem. Ele tinha uma comunidade na igreja e a comunidade reclamava muito. Falava mal da outra que ia na igreja, o outro não sei o que e tudo. E ele queria fazer parar das reclamações, que era tudo anti-Deus, né? A reclamação. E daí ele fez fez um desafio que a comunidade inteira tinha que ficar 21 dias sem reclamar. E todo mundo botou uma pulseirinha. E tinha que ser assim, um dia ficou sem reclamar, põe a pulseirinha no outro lado. Outro dia ficou sem reclamou no primeiro dia, troca a pulseirinha e começa a contar 21 dias. Ficou 10 dias sem reclamar, reclamou da comida, reclamou da chuva, começa a contar 21 dias. Sabe quanto tempo leva a gente ficar sem reclamar? Quanto esse padre conseguiu? Esse padre, ele levou 8 meses para conseguir ficar sem reclamar. Conseguir 21 dias sem reclamar. Nós viciamos em reclamar, nem que seja da chuva, do calor, da pessoa que está do nosso lado. A gente se vicia em reclamar. Teve uma época que a gente levava vários grupos, casais e pessoas para vários países. E a gente foi para mais de 26 países diferentes. Aquela pessoa que mais reclamava antes de ir, era que dava problema na mala dela, era que dava problema no quarto dela, e ela ia para o país e reclamava as mesmas coisas. Aí eu queria parar com essa reclamação. No avião, esse livrinho bem rapidinho, no avião eu dava esse livro para todo mundo e dava o desafio. Tinha que ficar 7 dias sem reclamar. Não podia reclamar do atraso do outro, não podia reclamar do atraso do marido. Os casais eram maravilhosos. E todo dia tinha que confessar o que tinha. E sabe o que acontece isso quando a gente põe a pulseirinha para não reclamar? A gente fica competitivo. Quando eu fazia junto com meu marido, eu dizia, já estou 3 dias. 3 dias. Aí o marido fica cuidando da esposa, assim, reclamou. Então a gratidão. Lembrando 3 coisas que baixam a nossa autoestima e 3 coisas que empoderam a nossa autoestima. A gente tem que trabalhar. Mas, para a gente ir para os finalmentes, qual é o seu propósito de vida? Gente, o que vocês vieram fazer aqui? Propósito de vida é a nossa meta grande. Qual é o propósito de vida? Eu tenho certeza que vocês já fizeram grande parte do propósito de vida de vocês. E talvez vocês não tenham dado valor para aquilo. A gente veio por algum motivo. Eu não acho que Deus só deu um negocinho lá e mandou assim, vai lá e vê o que tu pode fazer. A gente veio para aprender alguma coisa. A gente veio para evoluir. Eu até acho que lá no fundo, que nós mais viemos é aprender a amar. Mas a gente vai aprender a amar com um monte de outras coisas, através do trabalho, através do nosso jeito, e a gente repete às vezes. Então, qual é o teu propósito de vida? Eu acredito numa missão da nossa existência. Por que eu digo isso? Tem erro? Não. Ah, tá. Nós temos um propósito de vida que preenche o nosso ser, que nos inspira. O nosso ego duro quer pulsar ainda. A gente quer fazer coisas legais. A gente quer tocar a vida das pessoas, nem que seja de quem está junto com a gente. Então, talvez você passou uma vida construindo coisas. Gostava mesmo de construir lá no trabalho, cuidar de pessoas, curar pessoas, cuidar de animais,
O que você fez de significado? Com certeza está relacionado com o seu propósito de vida. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você veio para ajudar, para alegrar, para organizar, para fiscalizar, para amar. Talvez esse seja seu propósito. Olha, por que você preferiu... Todos vocês são fiscais? Não, todos, né? A maioria, né? Por que você foi parar nessa profissão? O que é esse estado de fiscalizar, de buscar, de olhar? O que isso tem a ver com a tua missão? O que isso... Você criou muita coisa fiscalizando e olhando para fora. Talvez agora você possa ser, sei lá, um fiscal da comunidade de alguma coisa. Talvez você foi o fiscal que ficou de olho na ajuda na família, que representou alguma retidão interna. Mas a gente está vivendo coisas do nosso propósito. Eu sempre olho as coisas do supermercado, Perocane, essas coisas. Eu sempre olho. Ainda está no papel de fiscal. De não me contaminar com certas coisas que passam, sim, nesses lugares também. Aliás, depois que a gente deu a palestra para vocês lá no Rio de Janeiro, eu nunca mais fui a mesma. Teve um colega de vocês que era um fiscal que disse que existe vários contrabandos de óleo, azeite de oliva, vinho, e que ele me contou cada história, e agora toda hora eu fico pensando, é falsificado, é de verdade, é falsificado, é de verdade. Inventaram até carne vegetal. Carne vegetal? É absurdo. E ele falou que, né, é difícil pegar e tal. Achei um absurdo. Bom, mas o quê? O que faz parte da sua missão? O que pulsa seu coração ainda? O que você gostava quando você trabalhava? E o que isso tem a ver com a sua missão? Todos nós temos missão, visão e valores. A visão é para onde você vai ainda. Isso é teu ego adulto. Quantos anos vocês vão viver ainda? 20, 30, 40? Então vamos falar de 15, vamos falar de 15, 20. O que vocês vão fazer com 15 anos? Como é que vai estar a saúde de vocês à disposição daqui a 15 anos? Gente, tudo que você quiser fazer, você pode. Sabe uma das coisas que tudo que você quiser fazer, você pode. Quando a gente vai se aposentando, eu acho que eles estão contando a quantidade de vida que eles têm ainda, né? Estão fazendo uma disputa ali atrás. Mas para onde você vai, tem muito a ver de onde você veio. O que você fez para chegar até aqui? Você estudou, você amou, você casou, você separou, você brigou, você trabalhou e você chegou. Porque você teve uma visão lá atrás, você comprou uma casa, você cuidou de neto, cuidou de filho. Para onde você vai ainda? O que você vai fazer lá da frente? Vai fazer o quê? Vai trabalhar ainda? Vai só amar? Vai só viajar? Lembre-se, a gente precisa trabalhar os nossos personagens. E quais são os valores? Esse aí é se vocês quiserem e colocarem o telefone ali, eu vou botar o teste do Enneagrama e vídeos do meu marido. Esse aqui é o símbolo do Enneagrama. Todos nós temos valores do nosso ego infantil e adolescente. O que você não abre mão? Vocês são fiscais, devem ter uma retidão interna com várias coisas. Quais são os seus valores? Valores veio lá. Quais são as tuas competências? Olha, persistente, eu tenho um sentimento de capacidade, eu acho que eu vou conseguir. Eu me adequo à situação, o que é bom para o mapa, o que é bom para o cara lá de lá. Ou eu sou uma pessoa que introversão, eu sou amorosa, olho para dentro de mim. Ou eu sou uma pessoa desidentificada, eu não me identifico muito com essas coisas, com dinheiro, com trabalho, com essas questões, eu tenho coisas mais importantes na minha vida. Ou eu sou uma pessoa bem prudente, eu passei uma vida prudente, eu ficava achando isso aqui, pode acontecer aquilo. Ou eu sou curiosa, eu sempre gosto de aprender, eu gosto de fazer coisas, eu ainda estou aprendendo. Ou eu sou impetuoso, eu gostava de mandar, eu gostava de dirigir, eu gostava de direcionar, eu gostava de liderar. É uma competência. Ou eu sou uma pessoa tolerante, mediadora, calma, fico no meio das pessoas. Nós temos valores.
E eles estão presentes com vocês até hoje. Nós temos missão, visão e valores próprios. E se a gente olhar para a nossa missão, vocês vão estar fazendo ela até morrer. A visão, se você não preparar o que você quer fazer lá na frente, pode ter certeza que quem está do seu lado, que tem mais gosto que você, vai determinar a sua agenda. Se você não fizer um planejamento financeiro, pode ter certeza que todo dinheirinho que você guardou, tem um monte de gente perto de ti e sabe o que vai fazer com o teu dinheiro. A gente precisa saber o que a gente quer. Ainda. Vocês ainda podem querer coisas. Quer fazer aquela viagem para Fátima, para isso ou para aquilo? Quer fazer ainda exercício? Quer amar? Quer voltar a mexer com a sexualidade? Tem um monte de coisa hoje que você pode fazer. Não tem mais essa história que eu não tenho mais idade para isso. Tudo é possível. Tenho vários amigos dessa idade e que tem várias situações saudáveis. Não dá pra gente dizer. Tá com o casamento perigando? Vai fazer terapia, sim. Porque tu não quer separar. Tem gente que chega pra mim e diz assim, Fá, não dá mais, não dá mais, não dá mais, eu quero separar do meu marido, ou diz, eu quero separar dela. Eu digo, acho que não está pronto ainda. Não, eu tenho certeza, eu quero separar. Então assim, tu quer separar? Me conta a situação. Quero. Me diz como é que o negócio está. É assim. Então tá bom. É isso mesmo que tu quer? Estás pronta? Tô. Então imagine ele agora deitado com outra lá na tua cama. Não, Fá. Não, isso também já é demais. Então não quer separar ainda. Então não quer separar. Quando a gente quer separar, a gente quer que a pessoa não ama mais. Raiva é um tipo de amor. Estou vinculado ainda. Quando a gente quer separar de verdade, não quer mais, a gente já pensa que essa pessoa pode ter uma outra pessoa, já imagina com ela, não tem mais vínculo nenhum. Bom, vamos lá. Isso é muito importante e que faz parte da nossa missão, visão e valores. Vocês já estão nessa época, vocês podem ter coragem de ser você mesmo. Quanto mais eu tenho coragem de ser eu mesma, com as minhas chatices e com a minha força, mais eu tenho felicidade e autoestima. Eu preciso, essa é a Brené Brown que escreveu esse livro e ficou super famoso. E sabe o que é ter coragem de ser a gente mesmo? É ter coragem, inclusive, de ser rejeitado pelo teu próprio grupo. De dizer que eu não gosto mais de ver esse tipo de programa na televisão, mas todo mundo na tua casa gosta. Pois é, mas eu não gosto mais. E eu não quero. E eu não vou mais fazer isso. Mas todo mundo vai te cobrar. Eu disse, mas eu posso. E a gente precisa bancar isso. Às vezes a gente não banca essas nossas chatices, às vezes a gente não banca isso que a gente quer. A gente não precisa brigar para isso e tem várias formas de a gente fazer contrato, mas a gente precisa, e vocês mais ainda, coragem de ser legal e chato, feliz e triste, coragem de assumir quem a gente é, isso traz felicidade. Mas, para finalizar, eu vou falar sobre como é que a gente faz para viver mais feliz e o que traz felicidade. Gente, 50% da tua capacidade de ser feliz ela é genética. Veio do pai, da mãe, do avô, da quantidade de alegria e de amor que tinham dentro deles que passou para vocês. Então 50% é da genética. 10% da nossa capacidade de ser feliz é externo a nós. Isso aqui é a neurociência que fala, estudou a psicologia positiva. Trocou de carro, já trocaram de carro, 10% feliz. Depois de um mês é só mais um carro. Comprou uma casa, ficou feliz, 30 dias, 60 dias, é só mais uma casa. Comprou uma roupa nova, é só mais uma roupa nova. Dinheiro, trocou de marido, 10% mais feliz. Trocou de esposa, 10% mais feliz. Coisas externas a nós, filho, neto, é só 10% de felicidade. 40% da nossa capacidade de ser feliz é o nosso mindset de crescimento. A nossa mente. O quanto eu digo pra mim, eu consigo, eu posso, eu mereço, eu dou conta. Isso que está acontecendo comigo é para eu evoluir. Eu posso. Gente, eu tô com muito calor, pode ser? Tô passando. Eu posso. 40% é a nossa cuca, aquilo que a gente põe aqui dentro. O quanto eu digo, o quanto eu olho para o positivo. E isso significa 40%. Então, eu vou passar isso aqui porque eu já falei para vocês que a gente precisa, para ser feliz depois de aposentado, é ter um pouquinho para cada coisa. Cuidar um pouco da saúde, da espiritualidade de quem gosta e que não é ateu, se conectar com algo a mais, realização e felicidade,
ter algum hobby faz muita diferença, vida social, contribuição social e fazer trabalhos sociais, finanças. Finanças é uma das coisas, parece que existe 70% do brasileiro, se eu não me engano, está endividado. E nós temos um dos melhores salários do mundo. Existe 1 bilhão de pessoas ainda que passa fome, necessidades e miséria, né? Carreira e trabalho. Puxa, mas Fabrício, eu já fiz minha carreira e trabalho, mas eu ainda tenho vontade de fazer alguma coisa. O quê? Crochê com as amigas? Uma das coisas, agora eu vou falar 5, 6 coisas que traz felicidade depois de aposentado. Cuidar da saúde mental. Não tem como. Os hormônios vão mudar. As pessoas perto de você vão mudar. Algumas pessoas vão embora, vão morrer. E isso vai mexer com o nosso mental. Filho, neto pode adoecer. E isso mexe com o nosso mental. Então a gente precisa olhar para a nossa saúde mental. Outra coisa é planejamento financeiro, já falei para vocês. Planejem. O que eu ainda vou fazer com o dinheirinho que eu recebo com a minha aposentadoria que eu gostaria de me dar de presente? Se você não fizer isso para ti, um filho vai querer aquele carro novo, um neto vai não sei o quê, a filha vai querer não sei o quê, e daqui a pouco vocês estão, né? Ou às vezes vocês sentem que outra pessoa quer mais. Se você pensa naquele presente, faça. Preparação emocional dos personagens. O fiscal aposentou, mas o que você vai fazer com aquele fiscal que está dentro de você? E aquele fiscal que ainda tinha vontade, e aquela admiração que a gente ainda quer. Como você vai fazer isso? O fiscal aposentou, só o crachá, mas ele ainda está dentro de ti. Talvez você ainda chegou como fiscal, ou chegou na postura como você chegou. Teu pai, teu irmão mais velho, teu irmão mais novo, tua mãe, tua irmã, sentem orgulho de você. Se você era alguma pessoa, se sentia, e agora como que você vai lidar com esse personagem? Então, preparar o seu, eu parei a executiva, mas eu agora quero o personagem que vai plantar, que vai lá no sítio, que vai cuidar. Preparar o seu personagem tem muito a ver com felicidade na aposentadoria. Esse é meu marido, gente, e meu cachorrinho, os dois. Essa aqui é uma das questões que mais é importante para vocês, que são bons relacionamentos, é a chave da felicidade, né? Da qualidade de vida. E contrato claros familiares. Se aposentou, voltei a trabalhar, mas uma hora eu quero parar e quero voltar para casa. Quando você está lá trabalhando todos os dias, você está executando o trabalho, e agora da noite para o dia se aposenta, tem gente aqui que não se aposentou ainda, daí você vai lá dentro da tua casa, daí a tua mulher está aposentada, quem manda na casa, lamento informar, vai ser ela que é dona de todas as regras que tem lá, né? Ou ao contrário, você vai chegar com seus hábitos, suas dinâmicas, sua energia. Oi, tudo bem, Rodrigo? Você vai chegar com seus hábitos, suas dinâmicas, sua energia. Você vai chegar com isso e vai chegar dentro de casa. Você precisa fazer contrato. Isso aqui eu não quero fazer. Não sou eu que vou lavar a louça. Mas eu posso ajudar a consertar a casa um pouquinho. Não sou eu que vou cuidar disso. Você precisa fazer contratos. Para vocês terem uma ideia, eu e meu marido temos contratos claros. A gente briga bem pouco. A gente briga, nós estamos casados há 25 anos, mas demora para a gente brigar. Mas por coisa pequena nós não gastamos a nossa energia. Nós temos contrato de quem vai cuidar do cachorrinho, quem vai levar, que tipo de visita vai na minha casa, que tipo de coisas a gente vê na televisão. Ele vai gostar das coisas dele, eu vou gostar da minha. Senão, quando tu vê, tu tá brigando porque tu não quer ver aquela coisa que a tua mulher adora, tu não quer ver aqueles filmes de bang bang que teu marido gosta. Ou tu não quer que teu marido vai gastar toda a reserva de vocês em tal coisa, ou a tua mulher vai gastar. Contrato claro sobre dinheiro, sobre amor, sobre sexo, sobre serviços dentro de casa. Acordos claros. Senão a gente não fala e fica assim, aí eu chego em casa, parei de trabalhar ou parei desse projeto social e eu viro um estranho.
Sabe aquela pessoa que está atrapalhando? Claro, aquela dinâmica toda mudou ou vai mudar por causa dessa mudança que vocês resolveram fazer. Se vocês tivessem feito lá atrás contratos claros quando pararem de trabalhar, não teria economizado algumas brigas? Teria ou não teria? Quando não tem acordo. Quando não tem acordo. A gente insiste, a gente negocia e insiste até conseguir. Porque se a gente não faz acordo e algum ceder, esse alguém se fere. Esse alguém geralmente não dá conta. Esse pode ser um dos motivos da depressão, eu fazer o que eu não estava querendo fazer. Mas tem que ter acordo para os dois lados. Contratos claros para os dois lados. E tem coisa que é difícil negociar, mas precisa. E às vezes tem coisa que é baboseira. Sabe como é que a gente faz contratos claros? Se eu disser assim, ó, o Osmarino, não vou fazer o Osmarino é meu marido, vou fazer quanto que ele é o máximo. Osmarino, ó, a partir de hoje, eu vou fazer assim, 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 porque tu não lava a louça, tu chegou, tu vai trabalhar. Se eu fizer isso, eu tô acusando ele. Cuidar da saúde física, o senhor é médico e vai falar da saúde física, né? Então eu não vou falar nada sobre isso, o senhor que tá ali. O doutor vai poder falar ali pra gente. Assumir o seu poder pessoal. Sabe o que é poder pessoal? É aquilo que a gente banca. A autoestima é a estima que eu tenho de mim mesma. Poder pessoal é aquilo que eu banco. Sou alegre, sou chata, sou legal, sou forte, sou animada, sou estrambelhada, sou descuidada. Isso é poder pessoal. Assuma quem você é. E uma das coisas mais importantes, mais importante para ter felicidade depois de aposentado é o que eu vou falar para vocês agora. Ter amor incondicional por si mesmo. Vocês devem ter amor incondicional por neto, por filho. Filho apronta e o que pai e mãe faz? Perdoa. Vai lá e ajuda de novo. Neto apronta, o que vó vai lá e faz? Vai lá e ajuda de novo. E a gente tem amor incondicional às vezes por outras pessoas e não tem pela gente. Quando eu fizer isso, quando na minha casa melhorar, quando isso acontecer, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu fizer não sei o que, aí eu gosto de mim. Quando a gente põe muita condição para se amar, automaticamente a gente não consegue muito se amar e se aceitar do jeito que a gente é. Doutora, interessante história aí, é o coração, o amor, toda a razão, o cérebro. Exatamente, é o coração de mãozinha dada com o cérebro. Por quê? Porque o nosso amor começa aqui, ó. O que eu penso de mim. Ele começa no meu cérebro. Se eu pensar um monte de... Vocês sabiam que a gente tem 70 a 80 mil pensamentos por dia? Quem disse isso foi o Dr. Joe Dispenza, é um neurocientista. E nós temos 86 bilhões de neurônios aqui. E que 90% do nosso pensamento de hoje, ele é do dia anterior. Se ontem eu pensava que eu era uma porcaria, que eu tô mal, que eu tô isso, ontem eu tava pensando meio assim, tava bem down mesmo. 80 mil pensamentos por dia? É. Mas sobre sexo é 160, muito pouco. Sobre o quê? Sexo? Pode ser. Se o sexo tá muito na cabeça, 90% dos pensamentos. Eu fiz uma analogia dos números. Tá acentuado. Tá no ego adolescente. Faltou lá. Se ele for fazer Mas é verdade. Se ontem eu pensava muito em sexo, hoje eu vou pensar também, amanhã também vou pensar. E, gente, olha que eu atendo tantos casais. É muito difícil. Vamos falar de sexo, já que o senhor tocou, né? O quanto de energia que eu tenho é diferente do quanto de energia que o meu marido tem. A vontade que um tem é diferente da vontade de outro. E a gente precisa entender isso e não culpabilizar que o outro gosta menos ou o outro gosta demais. Quem gosta demais e quer que o outro faça, faz um tipo de abuso, pressão. Quem gosta de menos também não faz um movimento e não trabalha porque que é uma energia tão bonita que é sexo dentro da gente misturado com amor. É uma troca física com uma troca amorosa.
A gente está trocando energia o tempo inteiro. Mesmo que seja só, sei lá, beijinho, ou seja, tem muitas outras maneiras. E muitas vezes quando a gente vai mal nessa área, a gente começa a não perceber, ou a gente, ou a mulher, ou o homem, e começa a achar que a questão é com o outro. Ou culpabilizar, ou cobrar. Se eu quero demais e quero que o outro faça comigo, eu estou roubando a energia do outro. Se eu quero de menos, eu também não estou trabalhando, eu também não estou contribuindo para essa pessoa. Gente, aqui tá, se vocês apertarem o celular, mas a Aldinha vai pegar o celular deles e fazer um grupinho. Eu vou fazer um grupinho para mandar vídeos para vocês, eu vou mandar o vídeo da Dona Lourinha, eu vou mandar essa palestra, eu vou mandar um teste de personalidade. Mas o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Aqui está meu Instagram, eu tenho Instagram e Facebook, mas quem escreveu o celular eu vou botar lá para vocês, tá? Eu vou mandar. E era isso que eu queria dizer para vocês. Por favor.